Se você tem um negócio, confia na equipe que está com você, na equipe de marketing. Isso não quer dizer que ela vai acertar 100%, que você está certo 100%, mas tem que ter uma sinergia e uma troca. Porque qual é a diferença do grande influenciador de milhões para o mais nichado, né? O que às vezes nem 100 mil seguidores tem e que trazem muito retorno. Eles têm esse contato que você falou direto com o público deles. O influencer que tem milhões, ele não é por mal, mas ele não vai conseguir dar conta de atender todos aqueles milhões de seguidores que falam com ele. A neurociência explica que a gente tem 3 cérebros. Tem um estudo que divide o cérebro em 3 partes. Não são 3 cérebros, em 3 partes. Que é o reptiliano, que é o mais ancestral, mais primitivo, que traz as sensações de emoção, de medo, prazer, que são as emoções instintivas, de sobrevivência. E as pessoas não ouvem mais hoje. E não ouvem nem os próprios clientes. E eles são as principais fontes ali, os clientes, de conteúdo para você. Abre uma caixinha de pergunta no Store, mande sua pergunta, sua dúvida, e com base nisso você produz conteúdo. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer, diretamente dos estúdios da PKT aqui no Shopping Parque da Cidade. Meu nome é Cláudio Gonçalves, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, te convido a se inscrever no nosso canal, acompanhar as nossas redes sociais que tem muito conteúdo bacana, tem a agenda dos convidados, é muito legal. E também vou pedir para que você dê o seu like, compartilhe esse conteúdo que está muito legal. Você também pode assistir o podcast Arte de Vencer diretamente na telinha da sua televisão, na IPTV, canal 579 da banda KU e canal 23 da nova parabólica Sky. E hoje você que é empreendedor ou profissional de marketing vai adorar, na verdade vai amar esse episódio. Afinal de contas, eu estou com uma pessoa aqui que é super especializada no assunto de marketing, neuromarketing, então fique antenado que hoje o papo vai ser muito legal. E hoje a minha convidada, que eu tenho a honra de receber, Paty Gattoni, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Queria que você fizesse uma breve apresentação, porque é tanta coisa que você faz bastante. Que é difícil até decorar. Eu sempre quis ser jornalista, né? Comecei no jornalismo, na época em que a gente precisava ter diploma, né? Hoje já não precisa mais. Mas eu já sabia que eu queria fazer jornalismo, fiz a faculdade de jornalismo. E no meio da faculdade de jornalismo eu já conheci o meu atual marido e sócio na agência que a gente tem, que é a VCOM, Visão Estratégica e Comunicação. E aí eu já entrei como sócia dele na agência, que até então a agência tinha sido preparada para ser uma produtora de vídeos, né? E aí começaram as assessorias de imprensa, muitos jornalistas saindo de assessoria de redação e montando a própria agência. E aí eu entrei também, saí da faculdade, comecei a faculdade e fui para a assessoria fazer o primeiro estágio. E nesse período também entrei de sócia dele e a gente começou a fazer assessoria de imprensa também na agência. E aí a gente foi muito focado sempre em assessoria de imprensa, é inclusive o nosso diferencial, porque os dois são jornalistas, né? Então me formei jornalista, mas depois de um tempo começaram os blogs corporativos, rede social, Orkut que tinha na época, e as empresas começaram a usar as redes sociais, que hoje a gente conhece, aí a gente foi se especializando. Começamos com um blog corporativo, além de assessoria de imprensa, depois redes sociais, como a gente conhece hoje, e hoje a agência oferece rede social, produção de conteúdo para rede social, tráfego pago, assessoria de imprensa, marketing de influência, que são ações com influenciadores que a gente promove entre as marcas e os influencers, né? A conexão das marcas com eles. E a parte de tráfego pago, assessoria de imprensa, produção de conteúdo, marketing de influência. Então a gente faz toda a parte muito de legal. Comunicação. A gestão completa de marketing de uma empresa. Isso é muito bacana porque eu conheço muitos empreendedores, pequenos, médios e grandes, e principalmente os pequenos. Eles acham que todo mundo sabe da importância do marketing, mas acha que fazer marketing por conta própria vai dar certo e não é bem assim. As coisas são um pouquinho complexas. Dá para se fazer algumas coisas, mas eu falo que quando você busca especialistas, e as parcerias são fundamentais nesse ponto, né? Eu sou um profissional de marketing também, mas faço questão de ter pessoas que pensam diferente, estão mais antenados que eu, fazendo marketing da minha empresa também, né? Então, acho que a gente tem que delegar e terceirizar muitas coisas, porque a soma dessas parcerias é que faz
o pequeno empreendedor poder sonhar em crescer, né, em prosperar. E a gente tem esse hábito, quando a gente cria a empresa e ainda é pequeno, a gente acha que pode resolver para diminuir os custos. Só que, na verdade, aquilo ali vai alavancar a sua empresa. Vai aumentar o seu teto, um né? investimento, que não é um custo. É que muita Exato. gente enxerga o marketing como um custo. E não é o custo, é um investimento que você precisa fazer para ampliar seu alcance, para ampliar a divulgação. E faz parte. Lógico, no começo nem sempre você tem muita verba, mas tem que investir alguma coisa. Em vez de fazer por conta própria, pega um estagiário que está numa faculdade, que vai aprender ali, que sabe um pouco mais que você. É que a gente é apegado, né, à empresa. Quando o negócio é nosso, a gente quer fazer da melhor tudo, forma, né, e não dá. Aí quando a gente vê que delegando fica melhor, aí dá um alívio. Exato. E você vê que a coisa começa a andar, mas a gente é muito apegado, até mesmo com as redes sociais. A gente atende muitos clientes que são personalidades, e muitos jornalistas também. Então, tem ali o toque autoral do texto, de falar, de se comunicar. E a gente percebe que, às vezes, eles tentam abrir mão, mas, ao mesmo tempo, dá aquele... mas eu queria fazer do meu jeito. Mas nem sempre eles têm o tempo, porque eles estão preocupados em fazer palestras, em estar em eventos. Exatamente. Tem os outros, da mesma forma, o gestor, né? O dono de uma empresa tem que se preocupar com outras coisas, menos com a rede social. Exato. Ele tem que deixar para alguém tocar ali. Tem que fazer a gestão do negócio. Exatamente, E para o pessoal de casa ter uma ideia da sua experiência, que eu tenho certeza que vamos aprender muito hoje aqui sobre marketing. Fala um pouquinho alguns nomes de pessoas que você já cuida hoje da carreira, dessa parte de marketing. Eu comecei, até acabei não falando no início, né, mas eu comecei na assessoria de imprensa, e aí depois de um tempo eu queria ter experiência de redação. Mas eu precisava, na época, ter uma verba ali para pagar a faculdade. E a redação, antigamente, não pagava muito, né? Era um valor, às vezes, nem pagava. Lembro que tinha uns programas de estágio nas redações que eles nem pagavam. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a oferecer freelas para as redações, Revista Cláudia e outros canais de comunicação. Eu comecei a oferecer freelas enquanto eu estava na assessoria de imprensa e com a agência. E aí o único acordo era, eu não vou usar os meus clientes da agência e da assessoria que eu fazia estágio na época para as pautas, porque era antiético, né? Hoje em dia eles até aceitam mais. Mas aí eu comecei a oferecer serviços de freelas, né, para a revista Cláudia, aí fiz Cláudia Noivas, que hoje já não tem mais Cláudia Noivas, Cláudia Filhos, que era da editora Abril. Eram revistas maravilhosas. E depois fui colunista do Tempo de Mulher, que era um portal que a Ana Paula Padrão tinha, focado no empoderamento da mulher. E aí, depois disso, eu assumi 100% a agência. Então, hoje a gente atende Rafael Cortez, que fez muito sucesso como CQC e hoje faz muito sucesso com palestras, né, no ambiente corporativo. Virgínia Novick, que foi apresentadora de programas como Você Decide, Vídeo Show, fez Chiquititas, tem até a última temporada de Chiquititas, ela participou, tá na Netflix. Tem o chefe Eric Jacan, os restaurantes do chefe Eric Jacan. Na Paula Padrão, a gente cuida hoje da startup que ela tem, a UNA, que é focado na formação de mulheres em posições de liderança. Tem advogados, a gente não tem só as personalidades que são públicas, né? A gente tem advogados, tem hotéis, tem empresas de tecnologia, de inteligência artificial. Então, a gente desenvolve para cada uma. Tem o grupo Hungry, que é grupo de botecos cariocas em São Paulo. Então, tem um leque de opções que a gente trabalha tanto a pessoa física quanto negócios pequenos, pequenos iniciantes, né? E os médios. Tem uma cliente que a gente começou há pouco tempo que é focado em Cabala, que o objetivo dela é disseminar o conhecimento e os benefícios da Cabala para tornar a informação da Cabala acessível para todo mundo, né? Independente do que você faça, Independente do que você fala, do que você faça, porque a ideia é mostrar os benefícios, porque não é uma religião, não é uma seita, e tem muita lenda em volta, né? Tem muitas histórias que desfocam ali um pouco do assunto. Teoria de conspiração, então. Teoria da conspiração. Então, a gente trabalha de uma forma que a gente senta com o cliente e fala, olha, para você funciona LinkedIn, para você é Instagram, para você é Google, para você tem que ter um blog corporativo, tem que ter assessoria de imprensa, tem que ter ações com influenciadores, porque cada negócio é um negócio, não tem fórmula mágica. Tem cliente que começa, mas vamos começar a assessoria de imprensa. Não tem jeito. Não tem como. E é muito personalizado, né? Não adianta jogar no ChatGPT e pedir um plano de marketing ali, que ele vai te dar alguns insights.
mas só você sabe os números do seu negócio. Exato. Só você vai poder dar para a agência as informações que ela, como especialista, vai saber te direcionar na parte de marketing. E hoje esse trabalho é muito democrático, é muito acessível para qualquer tipo de empreendedor. Não é como antigamente que só as empresas grandes que tinham condição de fazer, né? Então é bacana. Ô, Paty, mas eu queria entender um pouquinho a sua trajetória, que o nosso objetivo aqui também não é só mostrar o sucesso, é mostrar todo o percurso que foi percorrido. Inclusive os perrengues. Exatamente. Então você já até falou né? Fazer estágio sem ganhar nada, para ter o aprendizado, o conhecimento, né? Tudo isso faz parte do processo. Mas eu queria saber ali da sua infância, como é que foi, com que idade você já definiu que você queria ser jornalista, isso foi na adolescência, foi na infância? Conta um pouquinho pra gente. Foi na adolescência. Eu brincava muito. Eu tenho 2 irmãs, né? A Bianca e a Daniela, e 3 mulheres. Então a gente brincava muito junto. Mas eu queria sempre as minhas brincadeiras. Então era assim: eu quero ser professora, vamos brincar de escolinha, eu queria ser a professora. Queria brincar de apresentar um programa, e a gente pegava a tábua de passar roupa, que era a bancada, e elas eram minhas câmeras-mães. Eu colocava as 2 com caixa de sapato para me filmar. Só que eu não sabia ainda que era isso que eu queria, né? Eram brincadeiras. Sim. E quando chegou a hora de tomar a decisão, e aí eu comecei a entender que eu gostava de ver a notícia, eu gostava de ver as pessoas darem aquela informação, e que na verdade é contar histórias, né? Exato. Que é o que a gente descobre depois que faz a faculdade, que a gente gosta de contar histórias. Apaixonado por histórias. Exatamente. E ali era isso, eu sabia que eu gostava de comunicação, gostava de notícia. Falei, bom, o que tá mais próximo disso é o jornalismo, né? E aí eu prestei o vestibular para a faculdade. Entrei e comecei, e aí aqueles primeiros anos eles são muito teóricos, então eles te dão uma base muito importante para você. Muita gente fala, mas não tem necessidade, né? Ainda mais hoje em dia que acho que o ChatGPT resolve tudo. Mas aquele conhecimento inicial ele vai te dar a base para muitas das matérias que você vai escrever e que vai te trazer um diferencial lá na frente, que não é uma matéria escrita por qualquer um. Então eu tive ótimos professores, adorei a faculdade que eu fiz, assim, não posso dizer que foi uma faculdade em vão, pelo contrário. Só te incentivou que você estava no caminho certo. Não, eles estavam, os professores, coordenadores, o tempo todo orientavam, davam oportunidades, traziam ideias. A gente pensava em projetos, eles executavam com a gente. Então, foi assim, para mim foi essencial a faculdade. Eu sempre gostei muito de estudar e de me especializar. Eu não quero ser uma especialista que vai lá, busca no Google e fala por aí o que... Resposta pronta, né? E sai postando coisas que todo mundo vê no Google. Eu nunca quis isso. Aliás, as pessoas sempre falavam, mas você não posta muita coisa. Falava, o dia que eu tiver bem especialista, que eu tiver estudado bastante, tiver autoridade para falar, eu vou começar a falar sobre o assunto, né? Então, eu acabei a faculdade de jornalismo, aí eu falei, agora eu quero me especializar, já que eu trabalho com assessoria de imprensa, em comunicação corporativa. Aí eu fiz a pós em comunicação corporativa, aí começaram a surgir as redes sociais, eu fiz pós em comunicação em redes sociais, aí vieram a parte de experiência na jornada, né? As experiências nas jornadas de marketing, aí eu comecei a fazer marketing digital de uma escola, né, de uma universidade que tem o certificado internacional de uma escola da Irlanda, para ter um certificado internacional também. Então, eu sempre me preocupei muito em ter as especializações antes de sair falando qualquer coisa, para que a pessoa realmente acredite no que eu estou falando. Sem e que eu não reproduza só o que os outros estão reproduzindo, né? Sem dúvida. Senão eu não sou uma especialista. Então, eu sempre tive esse cuidado e esse receio de não reproduzir só a informação. E o jornalismo ensina isso, né, na faculdade. Não reproduzir uma notícia ou uma informação. É checar, é apurar. Acho que essa base falta muito e que hoje as pessoas acham que é só jogar no ChatGPT ou no Google, ou mesmo reproduzir uma notícia que saiu em portais que reproduzem notícias de fofoca, por exemplo, na internet. Você reproduz, lê o título, você não sabe o contexto, você simplesmente passa para frente e o jornalismo te dá essa base na faculdade, que não é pegar a informação e jogar. Você tem que ligar, pegar o telefone e ligar, trabalho, que as pessoas não fazem isso também. Checar a informação, para bater, dar os dois lados ali da história, Exato. Não é só um lado da história. Então, a faculdade, ela te ensina muito isso, né?
E é o que falta hoje E é o que nos falta. dias atuais. Né? E aí, depois que começou a falar muito de rede social, eu falei, gente, agora eu tenho que buscar um diferencial, porque a velocidade da informação está muito rápido. O que eu tô fazendo hoje eu tô fazendo uma pós de neurociência aplicada ao marketing, justamente para entender a mente do consumidor, para tentar ir além do marketing digital só. Porque fazer a postagem não é marketing digital, isso é fazer postagem. Exato. Marketing digital vai muito além disso. Então, o que eu posso oferecer diferente ali? A tomada de decisão. E a tomada de decisão está associada à memória afetiva. E aí, como funciona isso no cérebro? Eu quis fazer uma pós, que é a que eu estou fazendo atualmente, termina agora no início do ano que vem, de 2026, de neurociência aplicada ao marketing. Fora o desafio, né? Porque eu conheci uma colega que fez MBA em inteligência artificial, que existe uma inteligência artificial justamente para verificar dentro de um design, do trabalho do design, vários aspectos da neurociência ali, do neuromarketing, para ver se vai ser só mais uma postagem ou vai ter algum tipo de engajamento, né? E eu fiz um curso também que falava sobre isso. Hoje o marketing digital, é o que você falou, não basta ser só uma postagem, tem que ter um fundamento, um propósito ali por trás, que é aí que entra a complexidade. Que entra a estratégia, Exatamente. Porque assim, a quantidade de informações que a gente é bombardeado é tão grande, que se a gente pegasse o Blu-ray, aquele CDzinho de alta capacidade de armazenamento, fininho, daria para ir até a Lua e voltar umas 7 vezes, assim. É uma enxurrada de informação. Então, como também se destacar, fazer com que você seja visto, né? Então, tem que ter uma estratégia, tem que ter um estudo por trás. Não é simplesmente fazer, né? Tem que ter parâmetros. E não é quantidade. Tem gente que fala, então eu quero fazer 5 posts por dia e colocar tráfego pago e subir 15 stories. Porque isso vai ativar os algoritmos e tal. Não vai, pelo contrário. E aí a gente tenta explicar, né? Que não é a quantidade, é a qualidade. Exato. Se você quer ser só mais um postando, tudo bem, você vai pela quantidade, mas aí a gente nem pega o cliente, a gente acredita que não é esse o formato, a gente nem fecha com ele quando é esse caso. O que a gente orienta se você quer iniciar o trabalho de marketing, qual é o objetivo principal? E o objetivo, e muitas vezes o cliente acha que sabe o objetivo e que entende a persona dele, ou seja, quem é o cliente ideal. E aí a gente faz um trabalho que a gente mapeia e cria essa persona. Então, qual é o estilo de vida dessa pessoa que você quer atingir como cliente ideal? Onde ele frequenta? Você começa a mapear como seria essa pessoa. E hoje, com a inteligência artificial, a gente cria o rostinho dessa pessoa. Né, personagem realmente, né? E aí, quando o cliente vem e fala, nossa, mas não é esse cliente que eu quero atingir. Eu falei, tá vendo como não é o que você está imaginando? E aí a gente vai remodela essa estratégia, explica que fazer 15 postagens de stories por dia, o que o algoritmo do Instagram entende? Você começa a assistir os stories. Se você vai até o 5º story e sai do story da pessoa, ele entende que o seu conteúdo está perdendo o interesse. O seu público está perdendo o interesse no seu conteúdo. Então, ele começa a entregar para menos gente. Então, quanto mais você posta, e as pessoas dificilmente acompanham todos os stories, elas entram, olham um pouquinho e saem. E é natural, é o comportamento, é entender a jornada do seu cliente ali dentro. Não é que está certo ou errado. É como funciona, é como as pessoas se comportam ali. Da mesma forma, o feed. Ah, mas já postei muito sobre isso, não quero mais postar. A pessoa não vai entrar no seu feed e ficar olhando o que você postou. Exato. Ela vai ver o que passa ali no scroll, na tela dela. Ela vai simplesmente rolar a tela, o que passar, passou. Se você não está ali chamando a atenção dela, ela não vai falar. Ela não vai parar para ver. Ela só vai entrar no seu perfil se ela tiver um interesse em comprar o seu produto ou serviço. Mas até chegar a essa etapa, você precisa conquistar essa pessoa primeiro. É um relacionamento, né? E eu sempre falo que o Instagram, o feed, é a rede social da sua casa. Se você entra no feed de uma pessoa, ela só fala dela, só vende produto, vitrine, ela vai embora. Ela quer se relacionar com quem vai ouvi-la. Então, para você, se a pessoa vai entrar no seu feed, você quer prender atenção, o primeiro passo é resolva os problemas dessas pessoas no seu feed, por meio do conteúdo. Bem interessante. Os conteúdos precisam trazer ali logo de impacto dores dessa pessoa que foi te procurar para resolver algum problema dela. Que às vezes é isso, né? O problema é mais estrutural do que propriamente o fazer. Né? Entender ou deixar o que um feed você bonito. quer. Não precisa deixar o feed bonito. Exato. Ele tem que atingir objetivos. E aí eu acho que é uma boa dica, né? Faz uma lista das principais
dúvidas ou questões, né, que o seu cliente tem. Reclamações que os clientes costumam trazer nas redes sociais. Ah, mas estou sentindo falta disso. Ah, mas eu acho que o atendimento não foi... Começa a trabalhar os pontos que os clientes trazem ali. Ouvir, as pessoas não ouvem mais hoje. E não ouvem nem os próprios clientes. E eles são as principais fontes ali, os clientes, de conteúdo para você. Abre uma caixinha de pergunta no Store, mande sua pergunta, sua dúvida, e com base nisso você produz conteúdo. Uma coisa que eu acho muito legal é que você acredita em uma coisa que eu também acredito, mas que infelizmente muita gente não acredita, que é a força da marca, né? No branding. O pessoal fala assim, hoje é muito difícil fazer a marca se tornar conhecida, a não ser que você tenha muito dinheiro para isso, né? E eu não concordo com essa tese, né? Eu acho que assim, você conquista fãs e não clientes, né? Com estratégia, não é com dinheiro. Né? Então dá sim, principalmente para os pequenos negócios, ele tem ainda uma vantagem sobre os negócios grandes, que eu sempre falo isso para os pequenos empreendedores, é porque ele tem um elo muito mais estreito com o cliente dele do que as grandes corporações. Então é até mais fácil ele criar esse conceito do cliente fã, né? Do fã e não do cliente. E eu acho que é importante a gente desmistificar isso, né? Porque o pequeno empreendedor, ele normalmente ele já começa se diminuindo, falando, eu tenho uma marca aqui por ter, e não pensa às vezes no logotipo, na marca, né? no conceito, na cultura que essa marca vai ter. Então, como eu quero ser visto pelos meus funcionários, como eu quero ser visto pelos meus clientes, né? pelos meus parceiros. Então, acho que tem uma trajetória de questionamentos que você precisa ter antes de lançar uma marca, para que ele esteja mais alinhado com tudo isso e que você consiga transmitir melhor esses conceitos. Porque senão fica uma marca lá que às vezes nem reflete. Eu falo, gente, tem nome de empresa que o pessoal coloca, que eu falo assim, com esse nome eu não tenho a mínima ideia do que a pessoa faz. Né? Então, se já não remeter alguma coisa do que ela faz, já dificulta o caminho, né? Dificulta e assim, o primeiro passo, a sua empresa é o seu filho. Nunca diminua ela porque é menor. Pelo contrário, existem pesquisas já que trazem ali resultados, por exemplo, de ações com influenciadores. Porque qual é a diferença do grande influenciador de milhões para o mais nichado, né? O que às vezes nem 100 mil seguidores tem e que trazem muito retorno. Eles têm esse contato que você falou direto com o público deles. O influencer que tem milhões, ele não é por mal, mas ele não vai conseguir dar conta de atender todos aqueles milhões de seguidores que falam com ele. Ele vai produzir o conteúdo, expor as marcas que ele é parceiro, mas ali é trabalho de branding. Ele vai fazer as marcas serem conhecidas. Cada um tem a sua finalidade, né? Cada um tem sua finalidade. O influencer de milhões é para fazer a marca ser reconhecida, é trabalho de branding. O nichado que tem 100, 200 mil seguidores, ou até menos, 50 mil seguidores, ele é para te ajudar na conversão. Ele tem um relacionamento mais próximo. As pessoas que seguem aquele influenciador, mesmo que sejam 50 mil seguidores, eu sempre falo, imagina um advogado que contrata a gente para começar o trabalho. Se você tem 1000 seguidores, você vai dar conta de atender 1000 pessoas em um mês? Não vai. Então não precisa chegar em 1000 pessoas no mês. Você não precisa ter 50 mil seguidores, mas você precisa ter uma meta. Então, qual é a sua meta? Quantos clientes você quer trazer como advogado por mês com base nesses 1000 iniciais? E o que você está fazendo com esses leads que chegam? Porque acontece, a gente desenvolve a estratégia de marketing às vezes, só que quando chega no comercial, o atendimento não dá vazão para o que chega. Aí trava lá e às vezes acha que o erro é do marketing. Então, por isso que tem que sentar e definir muito bem isso. O influenciador vai trabalhar com o influenciador, é um pequeno negócio, contrata o influencer da sua região. Às vezes tem 10 mil seguidores e ele vai te trazer. Você não precisa de 10 mil clientes na porta todo dia, você nem vai dar conta. Mas a ansiedade de querer ter resultados... É de número. Hoje a gente vive muito na base dos números. Quem tem milhões, quem tem milhares, quem tem 1000. Só que e o resultado disso? Precisa, antes de tudo, metrificar. Qual é o seu objetivo? Se você é um advogado e tem 1000 seguidores, o que você quer fazer por mês? Quantos desses 1000 seguidores você quer trazer como cliente? Porque se você tem números, você consegue entender, desses 1000 seguidores,
É tudo amigo e conhecido, nenhum vai converter. Então vamos fazer tráfego pago. Mas primeiro tem que entender esse comportamento, né? Exato. E aí o tráfego pago, você pode começar com R$ 50 e trazer 20 seguidores ali por semana, que às vezes vão converter em 10 por mês de clientes. Então não é a quantidade. E mesmo que seja uma empresa pequena, mesmo que seja uma empresa pequena de bairro, ela pode fazer Google, que pode começar com R$ 100 de anúncio. Ela pode fazer Instagram, que pode começar com tráfego pago também. Mas tudo depende da estratégia, né? Sem dúvida. Para quem está pensando em montar uma empresa do zero, quais são os passo a passo, uma cronologia que você recomenda até a pessoa conseguir ter esse projeto ativo ali, começando a coletar os resultados, desde a parte do planejamento, do escopo ali, que dicas você daria para quem está começando? Acho que o principal passo é pensar na marca, entender se a marca comunica o que você quer, porque é o que você falou, às vezes o logo da empresa, o nome, não diz o que é. A Oxo é um exemplo, né? A Oxo, ela chegou no Brasil do nada, expandiu e explica, ali tá escrito como você fala a marca. Foi maravilhoso isso. Porque as pessoas não sabiam como falava, e cada um ia falar de um jeito e ninguém ia saber quem era a marca. Coxo, né? Então, assim, o arroz e feijão bem feito, o ChatGPT ajuda. Quem não entende de marketing pode pedir lá uma ajuda para iniciar um planejamento, só para começar. Então, é ver quais são as redes sociais que te interessam. Você precisa estar no Instagram, precisa estar no LinkedIn, ou a sua empresa, o seu serviço não precisa de LinkedIn no momento. Não gasta energia em redes sociais que você não precisa inicialmente. Porque o Instagram é para um público, o LinkedIn é para outro, o Google é para outro. O LinkedIn é muito mais inspiração e para você se relacionar com as pessoas. O Google já tem um público que chega ali direcionado para o que ele quer. Ninguém vai no Google e fica esperando o Google aparecer com alguma sugestão de conteúdo, que é diferente do Instagram, que você é bombardeado ali com sugestões que te estimulam a consumir. Então, ali é uma vitrine para te estimular a se relacionar com aquela marca. O Google, você vai procurar o Google quando você já sabe o que você quer. Então, é um cliente mais quente, que já está numa fase de conversão ali melhor. Então, se você tem um produto que você não precisa explicar muito o que você é ou onde você está, ou se você quer ser localizado porque você é do bairro, o Google pode ser um bom começo. Já pega fundo de funil ali, né? Exatamente. E o Google não precisa de muita coisa. É montar uma página no perfil do Google Meu Negócio, colocar sua localização, porque aí quando forem no Google Maps ou no Google, eu quero um chaveiro perto, próximo de mim, ele já te indica. Então, ele faz o trabalho para você. Você não precisa investir nesse começo, porque ele vai te indicar. E aí pede para conhecidos, amigos fazerem avaliações, se eles forem seus clientes. Deixa ali, as avaliações contam muito no Google, mas é importante ter bem configurado o nome e o que você faz. Não adianta colocar um nome ali no Google que a pessoa vai buscar. O Google vai te indicar, mas ela vai ver o seu nome e não vai... mas isso daqui acho que não é o que eu preciso, porque não explica o que é. Exato. Então, o primeiro passo é o Google, se for um negócio local, principalmente. Depois, entender se precisa estar no TikTok, se precisa estar no Instagram. O TikTok, ele te dá muito alcance, mas as pessoas muitas vezes nem precisam ter conta ali para navegar dentro da rede social. Então, ali é para você meio que viralizar, dar alcance de um serviço ou um produto que depois alguém vai te procurar. É mais para compartilhar o conteúdo do que, de fato, uma vitrine, diferente do Instagram. O LinkedIn é para total conteúdo corporativo. É para você que é um profissional e quer se recolocar no mercado, ou é para um serviço que você presta para empresas. Ele é muito B2B, ele fala com empresas. Muitas empresas contratam palestrantes, por exemplo, que têm perfil no LinkedIn. Eles pesquisam pelo LinkedIn. E aí, depois que eles encontram a pessoa no LinkedIn, eles vão ver os vídeos, as postagens no Instagram. Então, é importante estar em mais de uma rede? É importante, mas é primeiro fazer o mapeamento de onde você precisa estar no começo. Sim. Hoje, eu conversando com muitas pessoas que não entendem de marketing, eu vejo que existe uma dificuldade muito grande de acompanhar algumas situações. O primeiro é a constante mudança do comportamento do consumidor, que parece estar mais rápido depois da pandemia, parece que houve uma mudança significativa, mas não é só a pandemia, é o acesso à informação, é uma série de questões hoje que faz com que esses hábitos de consumo, eles vêm sendo alterados, né? Então, eu falo pelo meu segmento, né? O idoso, de aparelho auditivo. Então, tem muita gente que ainda fala assim, o idoso, ele não está nas redes sociais.
Será? Né? Eu vi uma estatística que é do YouTube, que o que idoso adora YouTube. Eu falo pelo meu pai que tem 82 anos, ficou o dia inteiro no YouTube, né? Então, assim, a gente não pode subestimar algumas ferramentas Exato. pela idade, né? Esses hábitos de consumo. Eu falo assim, se hoje a pessoa usa o WhatsApp, ela está conectada. Né? Então, você não pode simplesmente deixar de fazer coisas imaginando que aquele seu público não está antenado para aquele cenário. Mas também o que acontece é que eu vejo que, dependendo do segmento, principalmente venda mais consultiva, né? O cliente não vai mais aceitar só o que você fala, ele vai te questionar, ele tem informação, ele pesquisa. Então, esse perfil de consumo das pessoas mudou. Eu falo que hoje a venda, ela é mais, não é que ela esteja mais difícil de ser feita, mas demanda mais preparo para quem vai fazer. Né? E demanda mais preparo para quem vai fazer o marketing conseguir também atrair esse lead, porque uma coisa que eu vejo muito e aí que eu acho que é importante as pessoas entenderem as diferenças de trabalho, porque assim, tem muita empresa que fala assim, vou contratar uma agência para fazer o tráfego pago da minha empresa, e o que eu mais ouço vem muito lead, mas eu não consigo converter. Será que não é porque você está preocupado só em gerar o lead, mas não está preocupado em criar os conteúdos que vai conectar? Porque o lead só por existir não é suficiente. Agora, como que você vai nutrir? Como que esse lead vai se conectar e entender aquilo que você faz? Que tipo de conteúdo ele vai interagir com a sua empresa a ponto de falar, opa, eu vi você... me interessei, gostei do que eu vi, entendi seus diferenciais e vou até você. Então, acho que algumas coisas ainda estão muito desconectadas quando pensa em marketing, porque não adianta você cuidar só de gerar lead se você não tem uma estrutura de nutrição de lead, de qualificação, de criar conexão com o seu cliente, né? E hoje todo mundo se acha especialista, que foi o que a gente falou no começo. Então, assim, quando você faz o marketing, e antigamente realmente só as empresas maiores conseguiam investir em marketing. Com a rede social a gente democratizou, todo mundo tem acesso hoje à rede social, todo mundo pode produzir o seu próprio conteúdo, todo mundo é um canal de mídia ali. Só que não é só fazer a postagem, não é só subir o story, não é só subir a postagem ali sem pensar na estratégia. Precisa ter um cronograma editorial que faça sentido com a sua proposta comercial. Uhum. Então, a gente, quando vai fazer o cronograma de postagens, a gente entende onde o cliente quer chegar e não tem problema mudar a rota do caminho, assim, no meio. A gente já teve cliente que começou, eu quero vender palestras nesse segmento, e do nada a pessoa falou, eu não quero mais nesse segmento. Tudo bem, a gente muda a estrutura de conteúdo, mas tem um objetivo. Ela sabe onde ela quer chegar. Então, a gente consegue fazer com que essa jornada... O cliente entra em contato com a rede social ou com a gente, que é a agência, mas ele sabe o que ele vai comprar daquela pessoa, daquele serviço, daquela empresa. Porque aquela empresa, aquele serviço precisa ter um atendimento no comercial que engaje e converse com aquele lead que entrou. A gente já teve cliente também, mas entrou o lead e não está convertendo. Aí você vai olhar no histórico, a gente acessa o WhatsApp ali do atendimento e eles deixam só o robô conversar com o cliente. Não vai converter. O cliente, por mais o robozinho do atendimento, ele agiliza o atendimento. Mas se você não tiver a ponta final ali do atendimento tentando seduzir o cliente, marketing sempre foi sobre sedução. Exato. Não tem como você seduzir um cliente para comprar o seu produto se você não conquistar esse cliente. Não é só enviar o robô, mandar um linkzinho lá para você clicar, fazer a sua reserva, comprar o seu produto. Ele não vai. Ele vai em quem dá mais atenção para ele. A gente está na era da atenção, inclusive, né? As pessoas têm menos tempo para te dar atenção, mas elas querem atenção, elas exigem atenção. Então, acho que isso é muito importante, é pensar onde você quer chegar, qual vai ser a estratégia, que pode ser a mais simples possível, mas tem que ter uma estratégia metrificada. Então, se você tem uma lojinha de bairro, quanto você está investindo por mês? Às vezes é R$50 de anúncio. Quantos clientes entraram em contato e dá para configurar isso no anúncio? Como eu vou saber o cliente que entrou por anúncio? Você coloca uma mensagem específica e no seu WhatsApp você vai saber se ele veio por anúncio ou não. Então, você tem como metrificar isso, sem precisar investir muito.
Pelo menos no começo. Isso que é o importante, né? Que hoje é muito acessível. Dá para você fazer muita coisa de forma acessível. Mas como muita gente acaba só julgando e o comportamento... Eu tenho uma avó também de 87 anos. Na pandemia a gente deu um celular para ela. E ela usa hoje... Eu chego na casa dela, antes era TV. E ela brigava que a gente usava celular. Agora eu chego, eu tenho que brigar porque ela não sai do celular. E ela fica o dia todo vendo receita e anotando. E vai lá e faz a receita que ela viu no Facebook. Ela gosta do Facebook. Então, eles estão nas redes também. A gente teve uma mudança muito grande de comportamento. Por isso que não dá para achar. É sempre sobre fatos. E se você não... Contra fatos, não argumentos. É aquela velha frase. Se você tem os números de quantos idosos hoje têm um celular na mão, eles muito provavelmente estão na rede social. Exatamente. Então, se você trabalha com idosos, você tem que estar na rede social também. Entender qual é a rede social que eles estão. Mas tem que ter números. Só no achismo não vai ser suficiente. Aí você vai falar que o marketing não dá resultado. Que é a frase que sempre ouve, né? É muito, é o que mais ouve. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial. Não saia daí, é rapidinho, já voltamos. Até já. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da Cidade. Brunticiative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Bom, voltamos aqui com a Pati Gattoni, dando uma aula para a gente de marketing aqui. O que eu queria te perguntar, Pati, é que eu vejo que o marketing tem se tornado cada vez mais complexo por uma série de fatores. O primeiro deles é que nós temos uma questão de gerações, né? Desde os baby boomers aí até a geração Z, e acho que tem outra que já veio depois da geração Z. Então são 5, 6 gerações ao mesmo tempo que a gente tem que fazer marketing, cada um funciona de um jeito, tem visões diferentes sobre coisas distintas. Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo do meu segmento novamente, aparelho auditivo, que são idosos, né? Que dificuldade foi lançar um manual de instrução digital? Porque eles gostam do papel. Mas, ao mesmo tempo, o neto que está comprando um aparelho, eu acho um absurdo ter aquilo em papel, porque é sustentabilidade, né? Então, assim, hoje é muito mais complexo. E isso faz com que o marketing hoje não funcione mais de forma segmentada. Tem que ser de uma forma muito mais personalizada também. Porque você vai ter que, talvez, adaptar algumas coisas de acordo com essas gerações. No meu caso, ainda eu tenho uma idade média ali que representa um grupo que ainda dá para se trabalhar de forma segmentada. Mas se você pensar num celular, você pode ter cliente de 15 anos, 14 anos até 90 anos. Então, como você atingir com uma comunicação todas essas gerações? Né? E aí a importância de você pensar nisso tudo e, de repente, direcionar campanhas com uma comunicação mais adaptada para esse tipo de público, né? E eu vejo também que envolve, então, essa questão de gerações, eu acho que é um impacto. A questão a experiência do cliente dentro de uma jornada que tem que ser construída, está cada vez mais forte, né? Eu até vi um post que você colocou, quando você conversou e encontrou o ex-diretor do McDonald's de marketing, o João Branco, né? E eu achei bem interessante, que era justamente o Desmarketize-se, né? Ai, maravilhoso o livro dele. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses pontos, que não é questão de você não fazer marketing, mas você talvez pensar marketing de uma forma diferente, né? E tá aberto para o novo, né? Não colocar tudo em caixinhas e achar que é aquilo que tem que valer, que só você tem razão. Eu acho que primeiro os clientes, sejam empresas, pessoas físicas, eles têm que confiar na equipe de marketing que eles têm do lado. Porque hoje em dia, como todo mundo tem acesso, a gente tem muitos especialistas em tudo. Então, quando você, que é o que a gente conversou lá atrás, se você tem um negócio, confia na equipe que está com você, na equipe de marketing. Isso não quer dizer que ela vai acertar 100%, que você está certo 100%, mas tem que ter uma sinergia e uma troca. Você é especialista no seu negócio e a gente é especialista em comunicação. Então, os dois precisam caminhar juntos para que a gente consiga comunicar o seu produto, que só você domina ele. A agência não vai ser especialista no seu produto.
E não precisa, porque você é o especialista, né? E aí, quando você entende essa jornada, que um é especialista numa área e eu preciso confiar na outra área para caminhar juntos, tem as trocas. E aí, quando tem as trocas, a gente consegue definir o público ideal primeiro, que é aquela persona que a gente falou. São várias gerações, mas qual é o foco do seu público? O McDonald's é um exemplo. Eles têm a comunidade McLovers, eles fazem campanhas maravilhosas e eles são... Quem é McLover é amante da marca. E não é pelo valor do produto, é pela experiência. E o McDonald's é o quê? É uma lanchonete que não tem uma experiência magnífica de outro planeta, mas que você vive aquele momento de uma maneira que te marca emocionalmente, que é o grande lance do neuromarketing, né? A neurociência explica que a gente tem 3 cérebros. Tem um estudo que dividiu o cérebro em 3 partes. Não são 3 cérebros, em 3 partes. Que é o reptiliano, que é o mais ancestral, mais primitivo, que traz as sensações de emoção, de medo, prazer, que são as emoções instintivas, de sobrevivência. Depois tem o cérebro límbico, do sistema límbico, que é onde as marcas devem apostar mais, trabalhar, que é o quê? Associar memórias à emoção, sentimentos, são as memórias afetivas, elas ficam no sistema límbico do cérebro. Então, você tem que se comunicar com elas. E 95% das decisões são tomadas inconscientemente pela emoção. E depois, o cérebro mais racional, a parte do cérebro mais racional, que é o neocórtex, ele justifica por que você tomou aquela emoção, tomou aquela decisão. Só que quando você toma a decisão pela emoção, porque tem uma lembrança, um momento que te fez feliz, ou um momento que te deu tristeza, você toma a decisão antes do racional. Depois o racional só vem e justifica. E o McDonald's faz muito isso. Eles criaram campanhas incríveis há um tempo atrás, que traz momentos dentro do McDonald's. Então, tem encontros com a família. Aí, pessoas contando histórias de famílias que marcaram de se reunir num domingo para todo mundo poder se ver de novo, que fazia muito tempo que não se encontravam, dentro do McDonald's. Então, ele permite você criar comunidades. E quando você se sente pertencente a uma comunidade, você não quer sair dela. A gente vive em comunidade, sempre viveu, desde sempre. Então, é meio que automático você se sentir à vontade em locais que você pertence a uma comunidade. Agora, se você é só mais um, só quero criar um curso e botar para vender. A pessoa não, ela pode escolher entre você e qualquer um outro pelo preço, só que quando você vai pelo preço, ela pode escolher você hoje, mas depois escolhe o outro amanhã. Você não fideliza o seu público. Quem vem pelo preço vai embora pelo preço. Vai embora pelo preço, exatamente. O McDonald's não, o McDonald's aumenta o preço e ele mantém o público dele, porque as pessoas amam a marca. Eles querem... vamos guardar um dinheirinho, vamos semana que vem no McDonald's. Nem que aumente o preço do McDonald's. Mas elas querem viver a experiência de estar ali em família, porque tem memória de infância, que muitas vezes você vai desde a infância no McDonald's com a família. Tem muitos idosos que vão com os netos hoje no McDonald's. Tem pedido de casamento que já foi feito dentro do McDonald's. Nessa campanha que eles fizeram, e o João Branco era dessa época, ele fez ali um trabalho muito forte de traduzir, inclusive, o nome MC Donald's para Mac, como a gente fala. Foi genial. Foi genial. E aí você aproxima a pessoa da marca. Na fachada, né? Na fachada, no McDonald's 1000, que tem na Paulista, né, aqui em São Paulo. E isso aproxima a pessoa da marca. É o jeito como é o que a Oxo fez. É que você não pode ter medo de ousar. Não pode. Às vezes a gente fica muito preocupado com a imagem, com a postura, do que você vai colocar, mas às vezes você precisa ousar. Essa questão no Mac, no início, dividiu opiniões, mas depois todo mundo acabou se rendendo que a ideia era boa, né? E todo mundo fala Mac, né? Exato, exato. E o que eu acho muito genial no marketing são as mudanças radicais que vão sendo feitas ao longo do tempo, que as mudanças são radicais, porém elas não são percebidas ou sentidas de uma forma que cria uma ruptura. Então eu vou te dar um exemplo do próprio McDonald's, que conseguiu desmistificar totalmente a questão do palhaço. Né, eles foram mudando, eles foram criando conceitos diferentes de loja, de mobiliário, né, foram tirando o palhaço pouco a pouco, aquele salão, aquele negócio de trazer o aniversário para lá, eles foram mudando um pouco o conceito de uma forma lenta, mas progressiva, né, de uma forma que quando você vai ver a gente não consegue lembrar às vezes como que era antes. Isso acontece também com Havaianas. Havaianas era um produto totalmente considerado do povo, né? Popular, né? E hoje é para todos. Inclusive tá caríssimo a Havaiana.
É engraçado como estrangeiros vêm para cá, eles não querem ir embora sem levar uma Havaianas, né? Então, essas mudanças são bem relevantes e significativas. Elas foram sendo conduzidas de uma forma bem pensada, estrategicamente executada, mas a gente não sente isso. A gente vai ter que resgatar muito no fundo da memória, porque ninguém lembra Havaianas como que era antigamente, né? Que era uma cor só, né? Só Que azulzinha vivia e branca, quebrando, né? E tudo mais. Então é muito, eu acho muito genial essas questões, porque mostra que o marketing não tem limite para você fazer as transformações que você quer, porque uma empresa ela precisa mudar, ela precisa se transformar, principalmente agora com a inteligência artificial, né? Então, por exemplo, o Google que a gente conhece hoje, talvez não seja o Google Pois de é, 2026, pois é. né? O conceito de posicionamento ali vai mudar, cada vez mais aliado e talvez o conceito da inteligência artificial generativa tentando entender o que você quer e já te direcionando para alguma coisa mais específica e não te dando mais uma lista de opções. Então é importante a gente pensar não só no hoje, mas como é que vai ser o amanhã, daqui 2 anos. Então a gente tem que estar preparado para todas essas situações, né? E tudo isso são estudos, né? Se você conhece o seu público, é o que eu falei, não tem problema mudar a rota. O McDonald's entendeu que muitas crianças tinham medo de palhaço. E que não fazia, talvez, sentido ter um palhaço ali representando. E aí eles foram, não só por esse motivo, mas eles foram modernizando os espaços deles para os ambientes atuais, senão eles iam ser considerados muito velhos. As pessoas não iam querer mais se conectar com aquilo. Então eles entendem o comportamento do consumidor deles e eles foram se modernizando, assim como outras marcas também a própria Havaianas vai mudando o comportamento porque entendendo que poderia ser a Havaianas podia ser um produto de luxo e atrativo para turista, porque é um produto brasileiro. Aí eles mudaram a rota no meio do caminho, não tem problema. Mas você tem que saber onde você quer chegar, que público você quer atingir. Porque quando você sabe o público que você quer atingir, você sabe para qual influenciador você vai mandar o seu produto, para ele fazer a divulgação, em qual veículo de imprensa você quer que saia a matéria para atingir o seu público. Porque a gente tem no Brasil, principalmente, milhares de veículos de imprensa. Tem jornal de tudo quanto é tipo, revista. Todos são veículos importantes. Eu sempre falo, do menor ao maior, todos são importantes, porque todos têm um público. Ainda mais com a internet, todo mundo hoje tem um público. E se é um advogado que quer 30 clientes por mês, que talvez ele nem dê conta de 30 novos clientes por mês, mas ele vai num podcast que é menor, mas que atinge o público que ele quer, que ele sabe quem é esse público, ele vai ter o retorno. Ele não precisa ir no podcast de milhões. Exato. Então, todo mundo hoje tem o seu público. É saber onde você quer chegar, quem é esse público, onde ele está, entender esse comportamento, onde ele vai estar daqui a uns anos para você construir o seu posicionamento. Porque aí não tem erro. Muita gente chega e fala, porque eu quero amanhã viralizar. Mas para que você quer viralizar? O que você quer fazer com esse post que vai viralizar? Os seguidores vão chegar, muitos não vão comprar o seu produto, e você vai fazer o quê com 10 mil novos seguidores? Mas às vezes o que atrapalha muito a visão do empreendedor no marketing é a questão do ego. É o ego, E querer que seja do jeito dele, não do jeito que tem que ser. Exato. É o apego, né? É muito mais o gosto pessoal. Não, mas eu não gostei. Não gostou por quê? Por isso que é importante ter uma agência. A agência, ela vai terceirizar esse gosto pessoal. Muitas vezes você vai ter que se desprender disso, mas ela vai fazer a coisa andar e te desprender daquilo. Mas eu não faria assim. Mas não é como eu gosto. Mas é como funciona para o seu público. A agência te faz... E quando você vê, você fala, nossa, mas já entrou tudo isso de post, já saiu matéria na imprensa, já tá desse jeito e tá funcionando. Aí a pessoa entende que quando ela terceiriza isso, sai do gosto pessoal. E aí funciona o marketing. Uma dúvida que eu tenho e que eu tenho certeza que muitas pessoas que nos assistem têm, que entra aquele conflito. Quero fazer marketing, mas não quero me expor. Mas se eu não me expor, se eu não gravar conteúdo, a coisa também não funciona. É mito ou verdade que você precisa ter essa exposição que mesmo não gostando, vai ter que encarar à frente das câmeras para conseguir fazer a coisa funcionar?
Pessoas gostam de pessoas. A gente não gosta de falar só com um post, que é aquilo da sua rede social, ser a sala da sua casa. Se você convidar alguém para ir na sala da sua casa, você vai oferecer um café, você vai ouvir a pessoa, você vai conversar com ela tá vendo você. Tem problema quem não gosta? Não tem, funciona também. É um trabalho mais lento, mas funciona. Uma maneira que algumas pessoas acabaram encontrando é de repente, filmar de cima. E aí não gosta de falar, não gosta de escrever, coloca o papel e vai escrevendo a dica, sabe? Sei. Mas mostra uma mão, mostra alguma coisa humana ali. Ou então receita, mostra de cima fazendo a receita e a pessoa não aparece, só a voz de fundo. Então, assim, hoje em dia tem recursos para isso. Você não precisa se expor ali se não gostar. Mas você tem que ter um conteúdo mais humanizado. Não adianta só fazer aquele postzinho de antigamente, que a gente fazia com uma frase inspiradora, já não funciona mais. Tem que ter que é a emoção. Onde você pega as pessoas hoje em dia no diferencial. Se for só mais um postzinho de foto com arte, você é só mais um fazendo a postagem. Igual a todo mundo que quer só que o ChatGPT vai lá e crie. Mas onde vai estar o diferencial? Se você se conectar com a pessoa pela emoção. Então faz um videozinho bonito. Pode ser com foto, que tenha fotos, a sua mão ali escrevendo alguma coisa, ou na tela do celular ou do computador digitando alguma coisa, alguma dica, alguma orientação, com uma trilha sonora, mas que tenha emoção, que tenha vida. Não tem problema não aparecer, mas tem que ter alguma coisa ali que tenha vida. E a gente também tá no mundo principalmente do TikTok, né? Que o TikTok foi muito associado à questão de dancinhas, essas coisas, né? E o pessoal, muita gente que eu conheço ainda não entendeu o poder da entrega, né? Principalmente para branding, né? Que eu acho que é uma coisa legal. Como que você enxerga hoje o TikTok, principalmente agora o TikTok Shops, que tem mudado um pouquinho a forma de comprar produtos também? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que muda no marketing. E a TV vai imitar muito isso do TikTok, né? Já tem programas de televisão pensando, né, grades de TV aí pensando em colocar. Algumas emissoras já fazem, de colocar o QR Code, você vai e compra. Mas a ideia, muito em breve, é ter o produto em que você coloque o dedo na tela, assim, você já vê o valor e ele já te direciona para compra, que é um pouco do que o TikTok Shop faz hoje. Exato. Então ele tá trazendo, até vai lançar, a Globo vai YouTube, lançar. né? Também vai no lançar. No YouTube também. E a Globo, inclusive, vai lançar, ela tá se adaptando tanto ao TikTok que ela vai lançar uma novela na vertical. Que vai poder consumir, né? Que vai poder consumir. O vestuário. Tudo, exatamente. Né? Então vai ser uma novela integrada ao digital, produzida só para TikTok. Então é uma tendência, eu não tiraria, se for atingir o seu público, lógico, eu não tiraria ele do planejamento. E muitos conteúdos ali, eu lembro que há uns 3 anos atrás o TikTok fechou com a nossa agência, uma campanha para um cliente que a gente atende, e a preocupação deles era justamente essa, como a gente está com o objetivo de tirar da cabeça das pessoas que o TikTok é só dancinha. Porque, lógico, ali veio da China, um país muito populoso. Então, assim, são bilhões tudo, né? de pessoas usando o TikTok. Então, lógico que viralizou que vai mais rápido, mas não fica na memória das pessoas. É só diversão. Rede social é entretenimento? É entretenimento. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube é diversão. Mas se você traz um conteúdo com um toque humanizado, que ensina alguma coisa, que resolve um problema, você encaixa ali, é igual a TV. A TV tem a novela, que é entretenimento, e você tem os comerciais no meio. Aquilo ali é uma forma de você equilibrar o conteúdo. Você tem o entretenimento e traz o produto para venda. É saber se comunicar ali. As redes sociais, o TikTok especialmente, ele traz muito alcance. Ele não é um conteúdo que você direciona direto para venda. Exato. Mas é para sua marca ser conhecida. Exato. Então, você tá passando lá, só fica assim, é um vídeo atrás do outro, é viciante, né? E aí você fica passando vídeo, e de repente você vê um conteúdo que resolve o seu problema. Você fala, nossa, mas acho que eu me identifico com isso. Aí você faz o que? Automaticamente você acaba indo para o Instagram da pessoa, aí você vai lá ver os conteúdos da pessoa. Podem ser os mesmos conteúdos? Pode, se você não tem braço para produzir, nem equipe para produzir, muitos dos vídeos que você usa no Instagram, os que couberem, você joga no TikTok também, nos shorts do YouTube. Vai fazendo a coisa acontecer. Porque eu, por exemplo, eu tenho as minhas preferências. Eu uso uma rede social, às vezes vou mais na outra, mas eu não fico o tempo todo vendo o que o TikTok está postando de uma empresa e o Instagram da outra. Eu vejo os dos meus clientes porque eu acompanho. Mas as marcas que eu gosto, vamos supor, McDonald's. Eu não fico checando se o McDonald's posta a mesma coisa no Instagram, no TikTok, no YouTube. Eu só consumo.
E as pessoas estão em todas as redes. Então é importante nutrir todas essas redes, quando puder. Vou produzir um conteúdo específico para o LinkedIn. Maravilha, perfeito, porque é focado ali, aquele para o LinkedIn. Enquanto não tem esse focado, vai abastecendo os conteúdos e integrando eles. A hora que o seu cliente vê, ele vai ver na plataforma que ele tiver. Ele não vai lá procurar se você postou a mesma coisa no Instagram. Ele quer ser impactado. E ele tem que ser impactado por aquilo em algum momento. Agora, se você posta só no Instagram e naquele dia ele tá no TikTok, ele não vai ver seu conteúdo. Exato. Você sabe que eu tenho alguns clientes que quando eu falo de TikTok, falam assim, não, mas eu não quero fazer nada no TikTok porque interpreta ainda como dancinha, não quero fazer esse tipo de coisa, que eu tenho uma postura e tal, né? E eu falo assim, eu acho que aí que você tem que entender a força da ferramenta. Porque, assim, se você entrou no TikTok, você viu uma dancinha e você só vê dancinha, significa que a entrega dentro do seu interesse que você demonstrou na dancinha, que ele só te entrega a dancinha, é fantástico. Agora, experimenta mudar exatamente. o seu interesse, que aí você vai ver o poder da entrega do TikTok. A gente brinca, né? Entra na aba explorar do Instagram, a mesma coisa. O que você vê na aba explorar é o que você está curtindo. Exato. Se você tem interesse em marketing digital, por exemplo, só vai aparecer coisa de marketing digital para você. Exatamente. Se você tem interesse em pet, só vai aparecer coisa de pet. Não significa que a ferramenta seja só daquilo, né? Que é o que acontece no TikTok. Mas é a melhor forma de você entender a força da ferramenta. E não é nem sobre hashtag. Nesse caso, é curtida mesmo. É o comportamento de quem está na rede social. Às vezes não é nem a curtida. Se você salvou, eles consideram. Se você salvou o post, né? Se você curtiu. Se você ficou muito tempo assistindo o vídeo, eles consideram como algo que te atrai a atenção também. E aí eles começam a te entregar conteúdos semelhantes. O TikTok tem, se eu não me engano, 95% de curiosidade nas entregas dele. Então, tudo que ele entrega, 95% é do que você vê. Eu não sei se é verdade, mas uma vez eu vi uma entrevista do Sérgio Sacani falando que o TikTok é tão poderoso que ele, em 10 minutos, não lembro se era 8 ou 10 minutos de navegação, a ferramenta já te conhece melhor do que você mesmo. É bem de isso. tão poderoso que é, né? Não, ele é muito poderoso. Agora, imagina com o seu público. Se você entrega e o seu público começa a te achar ali, mais pessoas semelhantes vão te encontrar ali também, sem ter que gastar muito em tráfego pago, porque ele entrega para muito mais gente do que o Instagram. Imagina agora um trabalho com influenciador no TikTok. Não, o TikTok entrega hoje para muito mais pessoas do que o próprio Instagram. O Instagram entrega para 3 a 5% dos seus seguidores. Exato. O TikTok é muito mais do que isso. É que o Meta, ele mais ou menos criou uma metodologia que ele te força a ir pro tráfego pago também, né? Ele te segura um pouco a entrega. Que eu não acho tão ruim, porque fica mais direcionada a entrega. Porque, querendo ou não, é um negócio, né? A Meta é uma empresa, assim como todas as que nós temos. Se a gente só tem uma empresa que todo mundo usa, mas eu não ganho nada como dona da empresa, como é que eu vou sustentar isso para vocês? Trazer mais novidades, trazer o uso de novas ferramentas, novas tecnologias. Então, ele precisa ter um meio de subsistência. O TikTok, tanto que o TikTok começou a investir agora. Ele paga já há um tempo atrás visualização. O Instagram começou a fazer isso também. Tem o TikTok Shop. Por quê? Porque ele precisa monetizar ali de alguma forma. Então, o TikTok tem uma entrega maior, mas ele tem menos conversão. O Instagram tem mais conversão e entrega para menos pessoas. Mas faz parte do jogo, né? Por isso tem que ter os dois, né? Por isso tem que ter os dois. Mas são empresas, né? A gente tem que entender que ali são empresas. E eu sempre aviso o cliente, eu falo, nunca confie 100% nos seguidores que você tem ali, de achar que eles são seus eternamente. Porque rede social é uma casa alugada. Se de um dia para o outro acontece o que aconteceu com o Orkut, que saiu do ar, o que você vai fazer com a sua base de clientes? Ela sumiu, morreu? Então as pessoas não trabalham isso hoje também, que são os leads. Tem CRM super baratinho, por exemplo, RD Station, você paga 50, 60 por mês, você consegue usar a ferramenta para os leads chegarem ali, fica cadastrado o e-mail do seu cliente, o telefone, você acompanha com quem o vendedor está falando, mas são dados seus. Os clientes, você tem que ter o domínio sobre quem são os seus clientes, ter um site. Muita gente nem tem site hoje. Verdade. Tem que ter um site. Os seus leads têm que entrar ali, ou tem que entrar no seu WhatsApp, ou o lead chega só pelo WhatsApp, a pessoa não tem isso nem numa planilha.
Mas e se um dia a rede social tiver uma pane e ficar uma semana fora do ar? Você deixa de vender, uma semana. Mas é uma coisa que eu fico impressionado, como muitos negócios, principalmente os pequenos, não têm um banco de dados. E básico. É o coração, é a fonte principal de negócios, né? E também eu queria te perguntar sobre, que eu acho que é uma das grandes dificuldades que eu vejo também nas empresas, que é a recorrência de compra. Talvez muito em função dessa ausência de informação. Porque não é só o cliente chegar e você vender uma coisa online lá. Já aconteceu com a gente uma vez. Mas eu vou lançar um produto e vou colocar no Mercado Livre. Mas e aí? E aí, lógico, a pessoa não durou um mês a empresa, porque não vende, não é só sobre isso. Se não tem uma estratégia, e a estratégia, volto a dizer, não precisa ser a magnífica estratégia se você está começando, é o básico. Ter uma planilha para registrar os contatos dos clientes. O cliente entrou em contato ali, não interessa para quê. Eu queria saber só onde fica. Anota. Pega o telefone, vê a data de nascimento dele. Ainda mais se é negócio local, você consegue fazer isso. Exato. E dar um agrado para o cliente lá na sua loja. Você coloca a data de nascimento dele, na data de nascimento manda um benefício de 10% de desconto, ou que ele vai ser recebido com um mimo especial, mas se relaciona com essas pessoas. Programa ali para cada 3 meses, nessas plataformas de CRM que são super baratinhas, você programa, se a pessoa não abrir o seu e-mail ou sua mensagem, você pede para disparar 2, 3 dias depois que você mandou a primeira mensagem, uma outra mensagem. Isso é relacionamento, é você se relacionar com as pessoas. E aí ela vem, compra uma vez, você esquece. Aí vem o cliente e fala assim, mas eu quero chegar em tantos mil seguidores, porque eu quero cliente novo. E os clientes que você já tem? É o seu maior ativo. O cliente que você já tem é o seu maior ativo. Ele já comprou de você. Ele já conhece sua marca. Você não precisa apresentar a sua marca. Você investe menos nesse cliente. O valor de investimento no novo cliente é muito maior e demora muito mais tempo a conversão do que aquele cliente que você já tem. E hoje a gente tem esse facilitador, né? Que são as automações que ajudam a nenhum cliente ficar esquecido. Ele está sempre sendo atingido de alguma forma, né? Porque antes, quando a gente não tinha isso, dependia da gente ter tempo de ligar, entrar em contato. Hoje, com WhatsApp, com ferramentas de automação, tudo isso facilitou demais, né? Então, assim, não tem desculpa mais para não fazer. Não tem. Até para o WhatsApp, você já consegue serviços que você programa um envio de mensagem. Tem os agentes autônomos, tem tanta ferramenta. E o que é mais importante, são acessíveis. São acessíveis, não é coisa que só para empresas grandes e tal. Então, eu falo que a gente vive um momento... aí é uma percepção minha, uma opinião minha. Eu acho que nunca foi tão fácil para o pequeno empreendedor competir com os grandes do que na era que nós estamos. Porque está tudo muito acessível, a gente tem acesso a muita coisa interessante. O pequeno ele consegue estar mais próximo, porque ele, além de conseguir desenvolver uma força de marketing de proximidade ali, de mostrar a cara que as grandes corporações têm muito mais dificuldade, né? Mas também a questão do atendimento, a humanização, tudo isso é tão propício hoje para o pequeno empreendedor. E eu falo que quem tem excelência nesse processo, tudo bem se você custar mais caro. Exatamente. O cliente, ele vai preferir, né? Ele paga porque assim, eu vou ali porque fulano vai me atender. Exato. Eu vou ali porque eu aproveito e tomo um cafezinho com o dono da loja. É isso. Quem nunca gostou de ir no restaurante e fala assim, nossa, eu vou lá porque eu conheço o dono. Conhecer o dono, E assim, às vezes é a lanchonete da esquina. Mas você chega, você bate papo com o dono, você sabe que ele tá ali. Que os grandes restaurantes, as grandes marcas, você já não consegue mais ter esse contato tão físico ali, tão pessoal com o seu cliente. Isso é uma vantagem que só o pequeno tem. Eu falo isso porque eu acredito muito na força desse trabalho do marketing como um ponto de partida para que a gente mude essas estatísticas dos pequenos negócios que não sobrevivem nem 1 ano, nem 2 anos, que é altíssima. A quantidade de... no Brasil se abrem muitas empresas, mas se fecham muitas empresas. E se a gente olhar o Brasil pela população que tem, pelo tamanho continental que se a gente for avaliar, nós temos poucas empresas. Né? Então tem mercado para todo mundo e eu acho que o marketing
bem estruturado, não marketing de desespero, que eu acho que existe muito marketing de desespero. Eu acho que o marketing planejado, o marketing bem assessorado é o ponto de partida para alavancagem de muitas empresas, e eu acho que é um dos principais caminhos para a gente reverter esse alto índice de empresas que não sobrevivem. E esse marketing do desespero muitas vezes é do pequeno negócio. Porque ele está querendo investir em tráfego pago para amanhã gerar um boleto, fazer uma venda, que ele vai pagar outro boleto. E não é assim que funciona. Porque aí você entra numa ansiedade, primeiro, absurda de querer resolver só o dia de amanhã. Aí você não entende que aquilo ali não dura muito tempo, porque não tem uma estratégia. Se você tem uma estratégia, você consegue fazer isso a longo prazo. É o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola é a Coca-Cola nos dias de hoje, mas continua investindo em marketing. Por que a Coca-Cola ainda investe em marketing? E investe em diversos pontos de contato. Ela investe no botequinho lá da esquina, ela investe num Natal maravilhoso que ela faz no final do ano. Ela fala ela sabe quem ela quer atingir, mas ela está nos pontos de contato há décadas, investe em marketing. Por quê? Porque ela sabe que se ela não estiver ali, ela não vai ser lembrada. Outros vão chegar, outros vão se fazer visto e ela vai ficar esquecida. Agora, quando você investe a longo prazo, que é o que a Coca-Cola faz, ela investe agora numa ação que vai ter resultado lá para o final do ano, no ano que vem. Isso é pensar de forma estratégica. Aí tem um investimento inicial? Tem investimento inicial. Então, se você é um pequeno negócio, faz as suas vendas e vai reservando ali uma verbinha para daqui 6 meses, um ano, investir em marketing. Mas investir numa agência que te traga esse conhecimento, né? Porque você vai tocando no começo, não tem problema você tocar no começo, porque nem sempre você vai ter verba mesmo para tudo. Às vezes o próprio dono fazendo tudo, ele vai e vende lá dentro do mercadinho, aí vai e atende no caixa, depois te recebe no final. Faz parte. O filho vai lá e posta na rede social, né? Mas aí eu acho que a vida é feita de escolhas, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa abre uma empresa, então vou te dar um exemplo, uma clínica de estética. A pessoa faz de tudo para ficar aquela clínica maravilhosa, né? Gasta com orquídea, gasta com quadros lindos, não sei o quê, o sofá, né, é maravilhoso, tal. Só que será que não seria melhor ter investido primeiro no seu marketing e depois você evoluído para essas questões, né? Então, às vezes a gente tem uma preocupação de investimento e para mim eu não consigo interpretar uma pessoa que queira ter uma empresa que já não tenha uma verba focada para marketing, porque é o que vai impulsionar e vai sustentar o negócio, e às vezes se preocupa com algumas coisas secundárias. Então o quadro ele pode vir depois, a flor pode vir depois, aquele sofá bacana pode vir depois, né? O mobiliário pode ser trocado depois por algo mais refinado, sei lá. Então acho que tem as prioridades, né? Então comece com o básico, mas não deixe de lado o marketing, porque é aquilo que vai começar a te impulsionar, né? Então eu acho que a gente trazer esses conceitos, e assim, é uma pena ver que em época de crise, como nós tivemos aí em 2020, né? A primeira coisa que as empresas cortam é o quê? É o marketing. Né? Então, assim, qual a lógica disso tudo? Para mim não tem lógica. Então, eu acho que no Brasil, eu acho que o tema marketing, ele é muito desconhecido, podemos dizer assim. Porque todo mundo sabe da importância, ao mesmo tempo já tentou fazer e não teve resultado. Aí fala assim, se você considera importante e não teve resultado, você tem que pensar o que está errado. Porque se você não teve resultado, então, você não pode considerar isso importante. Né? Então, qual é esse meio de caminho? O que está faltando para eu poder realmente ter algum tipo de resultado? E aí eu acho que também vale a pena a gente olhar sempre para quem está fazendo a coisa acontecer. Sim, né? Então, quem são as empresas que eu vou me inspirar, que tem resultados expressivos, teve um crescimento legal, e o que ela faz para eu poder entender alguns caminhos, né? Porque o pequeno empreendedor, no marketing de desespero, o que ele faz? Além de fazer por conta própria no tráfego pago, ele apela já para promoção, reduzindo seus preços, reduzindo as suas margens, né? E aí entra num looping, porque daí ele atrai o cliente pelo preço, e aí ele reclama que o cliente só quer preço, né? Mas ele mesmo fez aquele caminho, ele entra num looping que, exatamente, que depois fica difícil sair desse looping. Até porque aqui no Brasil, né?
a gente tem um conceito errado de promoção, porque quando a gente fala assim, promoção, a gente já associa a preço mais baixo. Sim. Mas o conceito de promoção é de promover, né? O problema é que no Brasil se promove muito o preço mais baixo, né? A redução do preço. Mas eu posso promover o meu produto, eu posso promover o meu know-how, o meu serviço, o meu pós-venda, eu posso promover a minha estrutura, eu posso promover tantas coisas, mas se pensa na promoção só em promover o meu desconto, né? Então, acho que se a gente abrir a mente e o leque de possibilidades, eu acho que o empreendedor ele vai encontrar muitos caminhos de sucesso, e eu não tenho a menor dúvida. Principalmente quando ele faz parcerias com empresas e profissionais como vocês, aonde vai ajudar a nortear para que realmente faça sentido aquilo. Porque eu falo assim, eu falo como empreendedor, para mim o problema não é quanto vai custar, é o quanto eu vou ter de retorno. Exato. Então, assim, eu posso gastar pouco ou gastar muito. A questão não é o quanto eu vou gastar, é o quanto realmente isso vai me trazer de retorno. Né? Obviamente que você não vai começar grande, você não vai começar colocando um caminhão de dinheiro, mas você também não pode se limitar. Você vê que a coisa está funcionando, vai progredindo, não pare. Reserva uma verba para o marketing, né? Exato. Entenda o marketing como uma área essencial. E não quando der tempo eu invisto em marketing, quando tiver dinheiro no caixa, não. Reserve uma parte do seu faturamento, do seu lucro, para investir em marketing. Assim como você investe em qualquer outra parte da sua empresa, né? Tem que ser essencial ali esse investimento. E essas ferramentas estão disponíveis para você acompanhar o que o seu concorrente está fazendo, né? O Google, o Facebook, se você entra na biblioteca de anúncios deles, você consegue saber o que os seus concorrentes estão investindo em tráfego pago. Quais são os anúncios deles. Então, não tem desculpa para dizer, mas eu não vou fazer porque o meu concorrente não está fazendo. Você não sabe. Às vezes, ele não quer te impactar com aquele anúncio. E aí, ele coloca você ali para você não ver o anúncio dele. Exato. Mas se você jogar na biblioteca de anúncios do Google, da Meta, você vai encontrar o que os seus concorrentes estão fazendo. A gente teve um cliente que vendia um produto e só usava Instagram para vender. Aí a gente fez esse mapeamento logo que eles começaram, né? Vamos entender onde estão os concorrentes de vocês, todos os concorrentes. Nenhum fazia anúncio no Instagram, todos faziam só no Google. Aí a gente falou, então provavelmente o cliente de vocês não está no Instagram, está no Google. Então é entender onde o seu cliente está, que você faz uma estratégia e reserva essa verba para que o marketing realmente te dê essa vida sustentável do negócio. Porque não é o marketing que vai resolver do dia para a noite a sua empresa. Não, muita gente acredita, no momento de desespero, então vamos investir em marketing para ver se vende. Aí acha que é do dia para a noite. Não é, porque é longo prazo que se sustenta. Exato. Do dia para a noite você vai vender promoção, e se você olhar os 4 P's do marketing, é produto, praça, promoção e preço. O promoção não é de desconto. Exato. Nos 4 P's do marketing. É que as pessoas associam a isso, Exato. Mas não é. Então, qual é a ideia? É você ter grana para reservar uma parte ali do seu dinheiro para investir em marketing, fazer isso a longo prazo para ele se sustentar, e é por isso que a Coca-Cola investe há décadas em marketing, porque tem que ser a longo prazo. Não adianta só fazer hoje para vender Coca-Cola com desconto, edição limitada amanhã e depois no mês que vem para a campanha. Não, eles não fazem isso. Eles estão sempre com campanha rodando. Então, tem que ser uma coisa a longo prazo e sustentável, para você realmente conseguir fazer com que o marketing tenha resultado para você. E o marketing não vai solucionar os problemas da sua empresa. Exato. Pensa numa engrenagem. O marketing é numa máquina. O marketing é uma das engrenagens. Depois você tem o seu comercial, o seu RH, o atendimento na loja. Tudo isso tem que estar funcionando para você vender no final. Não é só o marketing. Bom, a gente vai para um último intervalo comercial e já voltamos. Até já. Fala pessoal, Diego da Eletrodeal. Nós da Eletrodeal somos referência no mercado de tecnologia, em automação, áudio e vídeo, home cinema, piso aquecido, aromatização, redes Wi-Fi, focado em trazer para o nosso cliente conforto, segurança, comodidade, ligado a uma experiência imersiva, fazendo assim com que ele tenha a melhor experiência. Bom, estamos de volta aqui, esse bate-papo super legal, tô aprendendo bastante coisa aqui com a Paty. Paty, o que eu queria te perguntar agora é o seguinte, se a gente pensar num planejamento de marketing de uma empresa, né?
Então, o que hoje, o que o empreendedor que quiser, por exemplo, contratar a sua agência, o que ele tem que te entregar para que você consiga estruturar um planejamento de trabalho para alavancar e fazer um trabalho de exposição, enfim, o que hoje ele precisa te entregar para que você consiga pensar nesse planejamento? O primeiro passo que a gente faz com a empresa é ir até a empresa ou fazer uma reunião com quem é o dono, né, quando tem a sede, né, o local físico da empresa, e entender o negócio, e aí entender se o cliente também consegue explicar para a gente o que é o negócio dele, porque às vezes o cliente também não sabe explicar o que ele faz. Aliás, tem um vídeo muito bom do Porta dos Fundos, não sei se você já viu na internet, que vale a pena uma hora alguém assistir, que é uma consultoria, e eles contratam um estagiário. E aí o estagiário vai na sala do diretor e ele, não, parabéns, você está batendo as metas. Aí o estagiário fala, mas eu queria entender o que a empresa faz. Eu estou aqui há um mês. Aí ele, como assim? A gente vende consultoria. Ele, mas consultoria do quê? Ele, consultoria para a empresa. Ele, mas para quê? Que as empresas... E aí ele tenta explicar e nem o próprio cliente sabe o que eles fazem. E é o que acontece quando você vai no site da empresa. Então, a gente mapeia tudo isso. A gente entra no site da empresa, entra nas redes sociais, conversa com o cliente para entender se, de fato, ele sabe vender o produto dele, porque ele sabe o que é o produto dele, mas, às vezes, ele não sabe comunicar. Então, a gente vai lá, faz esse mapeamento, pontua para ele tudo que a gente olhou desse primeiro mapeamento, aí ele traz o feedback nessa reunião, a gente monta a persona, que é esse personagem, essa pessoa ideal para quem ele gostaria de vender, e às vezes ele fala, mas eu quero vender para mais gente. Pode vender para mais gente, mas você tem que ter um foco. Qual é o cliente que você quer atingir com as estratégias de marketing? E depois os outros, os que são curiosos ou que gostam do seu produto, vão vir, mas não é ele que a gente vai ter como foco. Você tem que ter um cliente como foco, um perfil de cliente. E aí a gente define com esse cliente quem é esse cliente ideal para ele, né? Feito isso, a gente vai com a equipe, elabora um planejamento e aí começa a programar postagens, então define cronograma de conteúdo, linha editorial. A gente aprova com o cliente algumas sugestões de layout dos posts para entender se é a linguagem que ele quer que seja aplicada, porque aí depois ele fala, mas o gosto pessoal, mas não é isso que eu queria, não é isso, mas foi aprovado. É isso que a gente tem que usar como estratégia de marketing, né? Então a gente aprova essa linguagem que vai ser utilizada, o cronograma de postagens, aí a gente cria um grupo de WhatsApp, o cliente manda para a nossa equipe banco de imagens, as informações de releases anteriores, matérias que já foram publicadas na imprensa. E aí, qual é o diferencial da assessoria de imprensa, né? Quando você pode investir numa assessoria de imprensa? Rede social todo mundo tem, todo mundo pode abrir um Instagram, um TikTok, um LinkedIn. Mas em imprensa, poucas pessoas conseguem estar. Então, você ganha uma autoridade muito grande ali, porque são poucas as empresas que têm o aval de um jornalista, de um formador de opinião, para falar da sua empresa e te colocar junto com outros concorrentes do mercado para falar de matérias que o público vai ter interesse em ler, né? Porque são matérias que vão falar, você enquanto gestor lê um valor econômico, uma revista que seja do seu segmento, e tem as revistas do trade, que a gente chama, né? Às vezes quem trabalha com embalagem, se ele sai com um produto, uma linha nova de embalagem, todos os concorrentes dele anunciam ali, lançamento de embalagem nova que vai para o mercado. Ele também tem que estar ali. Lá. Não é só anunciar no Instagram, porque ali quem vai ver é o diretor de uma outra empresa que às vezes vai comprar a embalagem dele para vender o produto da outra empresa. Então, ali na rede social é uma estratégia para você se relacionar. A imprensa é para te trazer autoridade. Então, se eu vou escolher entre a embalagem dessa empresa e dessa, e eu vejo que eles saíram na imprensa, muito provavelmente eu acabo indo para essa. Que eu falo, bom, eles já estão na imprensa, tem mais autoridade, vou cotar com eles. Então, ele te dá muito mais autoridade na hora de você converter. E a gente faz esse planejamento, apresenta as possibilidades para o cliente, e aí, depois de uma semana, 10 dias, a gente já inicia as postagens, né? Que a gente usa essa uma semana para produzir os primeiros conteúdos, aprovar com o cliente, para entender também se é naquela linha que ele passou aquele briefing. Aí a gente vai ajustando e já começa as postagens. E aí todo dia a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente se relaciona com o cliente ali, a nossa equipe dá o suporte, o atendimento, eu e o Benê, que é o meu sócio, meu marido, a gente fica na estratégia. E aí a gente dá todo esse suporte. Uma vez por mês
depois reunião de alinhamento, de estratégia para apresentar resultados e analisar como vai ser o próximo mês, se vamos seguir na mesma estratégia, se querem mudar alguma coisa de interesse comercial. O mês que vem eu quero vender mais esse produto. Aí a gente alavanca a produção de conteúdo com outra comunicação, para outro produto, para outro serviço. E aí vamos ajustando mês a mês essa estratégia do cliente. A equipe vai dando suporte no dia a dia ali. Eu pedi para você relatar isso justamente para as pessoas entenderem que quando ele contrata uma agência como a sua, na verdade ele está tendo uma consultoria para nortear o trabalho dele como um todo. Porque vai ser revisto tanto o posicionamento ali da empresa, né, porque ela existe, passando por todos os caminhos até o último ponto, que é a prova social, que são os clientes que estão falando sobre você, né, que vai te ajudar a impulsionar ainda mais, porque a prova social hoje também é muito importante. Só que tudo isso que você falou é importante. A prova social, marketing de autoridade, né? Então, principalmente por o marketing de autoridade, eu trabalho na área da saúde há quase 30 anos, eu falo, é fundamental esse marketing de autoridade para um profissional de saúde. Porque o que ele vende melhor é o serviço dele, né? Não é nem tanto o produto que ele faz. Então, o dentista, né? O paciente não está nem um pouco interessado em saber a marca do implante, nada, né? Ele quer saber quem é o melhor especialista naquilo. Estética, a mesma coisa, né? E é uma das lutas que eu tenho no meu segmento, que o pessoal enfatiza muito o produto. Eu falo, porque você, como fonoaudiólogo, não enfatiza você. Porque eu falo que assim, a única coisa que te diferencia do concorrente, sabe o que é? Que o concorrente não tem você. Exato. Né? Então você tem que ser a alma, tem que ser o principal diferencial do seu negócio, é você. Né? Você pode se diferenciar em outras coisas, mas esse é o principal diferencial. Então eu acho que é importante refletir para mostrar o quanto vale a pena para qualquer empresa ter isso. A gente sabe que ter todo esse pacote, a gente sabe que não é algo também tão acessível assim, né? Pegar o pacote conteúdo, assessoria de imprensa, gestão do tráfego pago, você vai somando coisas, né? Sim. Às vezes dá um impacto para o pequeno empreendedor de que é caro. Mas eu falo, mais caro é você ficar estagnado, você não vender, você perder para o seu concorrente. Então, assim, não é só marketing, é você repensar o seu negócio para que o seu negócio seja de sucesso. Porque tem uma equipe pensando por você. Você pode ter o melhor vendedor, o melhor financeiro, o melhor pós-venda, mas se a sua empresa não tem essa base construída, que é o que é, quem ela é, para quem que ela vende, o que que ela vende, e atrair os clientes e fazer a venda, você pode ter os melhores profissionais, se a sua empresa não vai decolar. É verdade, né? É verdade. Então, eu diria que é o ponto de partida de qualquer negócio. E as pessoas muitas vezes deixam isso por último, depois que elas abrem a empresa, que elas vão pensar, não está dando certo, eu preciso agora de marketing, né? Porque não está dando certo. Para fazer o milagre, né? Não existe negócio onde você abre a porta, fica esperando o cliente chegar. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas aí também eu queria tocar num outro ponto, que é uma discussão que tem acontecido até nas grandes empresas, que é a respeito do futuro do varejo, né? Porque a gente frequentava muitas lojas físicas, depois houve uma migração muito forte para o online e já se rediscute uma nova volta das lojas físicas com maior força, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o porquê desse movimento, né? Vamos fechar a loja e vamos apostar mais no digital, e depois voltando um pouquinho mais para essa loja física. Apesar que a loja física, eu falo assim, que ela nunca vai morrer, é só ver que nenhum shopping fechou. Né? Então ela é ainda importante, mesmo com você podendo comprar roupa pela internet, um monte de coisa, mas aonde se vende mais ainda acaba sendo, né, nas lojas físicas. Os shoppings estão sempre cheios, as ruas de comércio lotadas. Então eu queria que a sua impressão de marketing sobre esse movimento. Você falou sobre os shoppings, né? Isso é interessante. Na verdade, não mudou só. Não é que as lojas não vendem mais. Mudou o comportamento do consumidor. Isso não quer dizer que não vá vender. E aí, o que vai atrair mais a atenção?
É a experiência. Antigamente você tinha um ponto de venda, a pessoa chegava, comprava e ia embora. Às vezes, por ser menorzinha, tinha o dono ali atendendo. Mas hoje você precisa oferecer muito mais do que a pessoa entrar e lá comprar sozinha e sair. Hoje tem que ter um atendimento muito bom, que encante, que fidelize, uma experiência ali na jornada, em que ela não precisa levar o produto na hora, mas ela vai ver o produto e daqui a 2 horas vai estar na casa dela. O Mercado Livre está apostando muito nisso. Por que eles investiram numa frota gigantesca? Para você receber rápido o seu produto. A pessoa não quer mais esperar. Eu lembro que antes a gente comprava alguma coisa na Amazon, demorava um mês. Tinha uma outra, AliExpress também. Sim. Demorava um mês e meio. Ninguém espera mais hoje. Você vai comprar onde? Onde é mais rápido. Você quer comprar e ter o produto no máximo em 1 semana na sua casa. Então mudou a forma de ter a experiência. Se você souber aproveitar isso, você vai aumentar suas vendas no ponto físico e vai aumentar no online, porque é um complemento. Tem gente que vai querer ir na loja comprar, tem gente que vai querer comprar online, e tá tudo bem. Só que as duas têm que ser complementares. Exatamente. É a experiência omnichannel que eles chamam agora. Exato. Uma complementa a outra. Eu posso olhar aqui no meu celular, tem esse produto, nossa, mas se eu for aqui na loja, eu retiro agora. Então eu vou lá na loja e vou pegar. Mas você tem que oferecer isso para o seu cliente. Não adianta fazer ele comprar de você e receber daqui 1 mês, que ele não vai comprar. Então, eu acho que o futuro vai muito por isso, de oferecer as experiências certas e as possibilidades de acordo com a demanda que o consumidor vai exigir. Que é o quê? Principalmente essa entrega rápida, uma experiência positiva na loja. Ele não pode chegar lá e ser mal atendido, ficar 1 hora para ser atendido no caixa. O online ali da sua loja pode ser maravilhoso. Aí ele chega lá no ponto físico e tem essa experiência ruim. Ele não vai comprar. Então tem que ser uma experiência. O Magalu faz muito isso, né? Eles são incríveis e eles estão crescendo muito, inclusive em ponto físico. Por quê? Porque eles criaram a Magalu lá, bonequinha, que conversa com o público, que começa a venda. Eles podem vender no online, mas você pode retirar na loja física. Eles conseguiram integrar tudo. O Mercado Livre não tem a loja física, mas ele te permite receber em casa em até 2 horas. Então, no domingo, agora eles entregam no domingo, que é maravilhoso. Porque às vezes durante a semana você não está em casa. Então isso é pensar na jornada do consumidor. Quando você tem um ponto físico e tem um online, ou se tem só o ponto físico, qual a experiência que você vai oferecer? Como esse cliente está se comportando hoje? E ir acompanhando, né? Se o consumidor muda, o ano que vem o comportamento dele, a forma de consumir, você tem que acompanhar isso também. Por isso que é importante também ter as NPS, tudo isso, para que você consiga absorver, né, o tempo inteiro e começar a perceber as mudanças, né, de comportamento que vão surgindo. Conversar com o seu cliente, né? Exatamente. E é uma área ainda pouco conhecida, né? Essa área de UX, CX ainda é pouco conhecida no mundo dos negócios. As pessoas acham que é só fazer um site diferente, UX. Não é. É a experiência na jornada do seu cliente. E é entender o que desagradou ele, o que ele ficou muito feliz. Porque senão você vai sempre pelo achismo. E o neuromarketing, a neurociência ajuda muito na construir uma jornada, né? Muito porque ela entende como o cérebro funciona. Exato. E não adianta você querer jogar uma infinidade de informações no cérebro do seu cliente. Ele é muito cirúrgico. Ele é muito cirúrgico. No que funciona. Ele vai exatamente onde você toma a decisão. Exato. Que nem eu falei do sistema límbico, né? Que é onde ele registra memória e emoção. Se numa única parte está memória e emoção, você tem que trabalhar a emoção para ficar registrado na memória do cérebro do cliente a sua marca. Não tem regra. Não tem uma fórmula mágica. É aquilo e pronto. O bom da ciência é isso, né? Que ela é exata. Que é diferente até do marketing. Porque que a gente comentou antes, né? Que todo mundo se acha especialista em marketing. Por que todo mundo se acha especialista em marketing? Porque é humanas. E não tem uma fórmula não que tem o você certo e segue. errado, né? Não tem o certo e errado. Você tem que testar. E aí você testa e você vê o que dá resultado para o seu público. Porque é humanas. Você lida com pessoas. É diferente de ir lá, vou operar um cérebro. Um cérebro tem o caminho certo. Você não pode ir 1 milímetro para o lado que você pode causar um sério problema ali no cérebro da pessoa. Humanas não. Humanas você pode errar. E ainda bem que a gente pode errar, porque a gente testa e lida com o comportamento humano, que também não é exato. Exato. Então essa é a vantagem da neurociência. A gente conhece os caminhos da ciência e aplica humanas. Principalmente se você tivesse conhecimento com informações tratadas por uma IA ainda. Que impulsiona muito mais. Eu vi um estudo maravilhoso de neurociência voltado para marketing, que era para supermercados,
Então, eles convidavam as pessoas que entravam no supermercado a usar um óculos. Ah, eu vi isso. E aí eles faziam um estudo para onde que as pessoas, para onde elas olham, qual a altura, de acordo com o tamanho da pessoa, as alturas, aonde que ela tende a pegar mais coisas, enfim. Você consegue fazer um estudo de toda a trajetória no supermercado. E isso faz com que as empresas pensem, né, como elas podem trabalhar melhor ali a questão para que seus produtos sejam mais vistos, mais consumidos. Então, eu acho fantástico. E essas informações tratadas ainda numa IA que vai te dar velocidade de interpretação ali também. O analista, ele é fundamental ainda dentro desse processo, óbvio, né? Mas a velocidade que se processa as informações hoje são fantásticas, né? Não, e esse estudo é legal, porque você entende, esse do supermercado, você entende se a pessoa começa pela parte de frutas, se ela começa pela de doces, e você consegue estruturar o mercado até para vender mais. Porque você faz exatamente a jornada do cliente ali. Se ele começa mais pela de frutas, já deixa mais atrativa de frutas no começo. E aí a altura, isso que você falou da altura, você consegue deixar prateleiras que as pessoas vão querer comprar aquele produto, porque ele está ali com mais destaque na gôndola e já é onde ela bate o olho. Porque dificilmente ela vai olhar para baixo. Mas tudo isso é estratégia, né? Tem um outro case que eu acho bem legal, e esse mostra o quanto a tecnologia... ela pilha a gente, né? Ela faz a gente ficar mais ansioso. E ela se antecipa a um ponto que é inacreditável, que é um caso nos Estados Unidos, numa grande rede, que simplesmente pelas câmeras de inteligência artificial foi identificando lá, conforme as pessoas vão andando pela loja, eles vão entendendo os caminhos, por onde está percorrendo e tal. E aí era de um caso de uma adolescente, acho que tinha 16, 17 anos de idade, que foi até essa loja, não comprou absolutamente nada, só que ela saiu da loja, ela recebeu um SMS de uma promoção de fralda. Aí, quando ela recebeu isso, ela foi encontrar o pai, né, num local, e o pai viu essa mensagem e foi processar a empresa, porque assim, como vocês estão induzindo a minha filha, que é adolescente, a comprar fraldas, vocês estão querendo incentivar ela a ter filhos, tal, né? Aí teve todo um rebuliço, tal, mas sabe o que aconteceu na prática? Ela estava grávida. Só que ela não tinha contado pro pai ainda e tudo mais. Nossa. Mas as câmeras e o comportamento dela na loja, né, conseguiu identificar que ela, ao ver as fraldas, ela estaria grávida e já sabia mais ou menos o tempo de gravidez para poder, que é com esse tempo de gravidez que uma grávida começa a ver. Porque já viu o tamanho da fralda, fraldas, né? Então, olha que nível nós chegamos. Então, pro marketing é maravilhoso isso. Mas pro marketing não tem limites, né? Principalmente quando você tem informação, quando você entende o seu cliente, não tem limites. E tem um outro case que esse eu gosto de contar bastante, né? Tem dois que eu acho bem interessante. Que eu falo assim para os clientes, imagina um cenário lá em Nova York que a Coca-Cola colocou uma máquina de refrigerante para vender. Vai ter um consumo. Depois de um tempo, a Pepsi foi lá e colocou uma máquina do lado. O que você acha que aconteceu? A maior parte das pessoas acham que dividiu um pouquinho, a Coca ainda vende mais, porque é mais gostoso e tal, mas que a Coca já não... criou incômodo, para as vendas da Coca. Fala assim, se eu te falar que a Coca vendeu mais, e a Pepsi vendeu tão bem quanto, né? Falei, simplesmente porque antes, você passar pela máquina de Coca, você fala assim, toma ou não toma uma Coca-Cola? Só que agora, é assim, eu tomo Coca ou tomo Pepsi? O não tomar deixou de ser uma opção. Isso eu gosto de falar porque as pessoas às vezes têm medo de se posicionar do lado do seu concorrente. E não vê o quanto, às vezes, você estar do lado do seu concorrente, seu público está ali, ele te impulsiona, né? Então, são cases interessantes. É só pensar nas lojas, geralmente loja de automóveis, né? Carro, concessionária, geralmente tem uma rua só delas. E todas estão uma do lado da outra. E não é à toa. Elas devem vender, todas devem vender bem, porque uma vai impulsionando a outra, e aí começa montar um sistema ali em que, se vende carro ali, eu vou colocar então uma mecânica do lado, eu vou colocar um serviço de automotiva do lado, e vai indo, porque um complementa o outro e aumenta o fluxo de pessoas ali, todo mundo acaba vendendo mais.
E tem um que eu achei bem ousado, só para finalizar esses cases que eu adoro, que é de prova social, que aí vem a ousadia, né? Que é o da Red Bull. Porque a Red Bull, quando lançou, era um negócio que até para classificar era difícil, né? Ela era ruim para ser refrigerante, tá? O posicionamento dela já foi um pouco difícil. E aí, se você simplesmente falar, é um energético, a pessoa toma aquilo sem um contexto por trás, é um negócio totalmente sem graça, né? E aí teve, acho que um festival de música, de jovens, tudo, tal, e eles falaram, é a oportunidade da gente conectar com o público que a gente quer, de mostrar, fazer as pessoas conhecerem o Red Bull. E eles ousaram em iniciar essa conexão com prova social, que nem existia. Então, olha a ousadia. E o que eles fizeram? Eles simplesmente pegaram latas vazias e saíram jogando em todas as lixeiras da cidade. Aí você olha aquilo lá, vê todas as lixeiras que você olha, que todo mundo tomou, tem né? lata de Red Bull. O que você vai fazer? Fala, nossa, o que é isso que todo mundo tá tomando e eu ainda não, né? E o seu comportamento preciso conhecer. Você se sente um excluído. E você quer fazer o pertencimento, né? Mas é ousado, né? Porque é ver a sua marca numa lata de lixo, né? É bastante ousado. Então a criatividade, não tem limite para marketing, né? O marketing é maravilhoso por isso, né? E a vantagem de ter a IA hoje em dia é isso. Você tem a IA ali, a inteligência artificial, para te ajudar a ganhar tempo em coisas que todo mundo tem acesso, que é o quê? Informações do Google, informações que estão num livro que hoje está no digital, mas que antes você teria que pesquisar cada um numa parte, levaria muito tempo. Então, hoje, a IA centraliza tudo ali e aí você distribui aquilo com a sua criatividade, com as suas referências, porque inovar também não é ter uma ideia maluca do nada, é buscar referência. Ô, Paty, tenho certeza que quem está nos assistindo vai querer agora fazer um orçamento com você, né? Que bom! Então, queria que você deixasse seu contato da sua empresa, como que as pessoas podem falar com você e, de repente, colocar as suas ideias e compartilhar e ver como que a sua empresa pode auxiliá-los. Legal. Para acessar o Instagram é @vecom, VECCOMM. O meu Instagram é Patrícia Gattoni, com 2 T's e E no final. E se quiser um e-mail, patricia@visãoestratégica.com.br. Então, recomendo fortemente, você que é empreendedor, está querendo impulsionar seus negócios, comece pelo marketing, né? E o trabalho que a Paty faz com toda a sua equipe é um trabalho muito legal, porque realmente vai nortear a sua empresa para o sucesso, né? Vai fazer até você ter uma reflexão muito profunda e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de todos os resultados que vão ser obtidos. Tenha paciência, confie no processo. Você não vai resolver problema de 10 anos em 10 minutos ou em 10 dias, né? É que também tem essa ansiedade, né? Fiz hoje, paguei, cadê o meu lead, né? No minuto seguinte, cadê meu lead, né? Então, tem que confiar no processo, tem que confiar na estratégia, mas eu acho fundamental que é uma pena ver o pequeno empreendedorismo ainda tão assim, um teto tão baixo, assim, sabe? Muito limitado ainda, sendo que o mundo dos negócios tem um baita potencial. Eu falo que o pequeno empreendedor hoje, se ele souber trabalhar, ele dá um banho nos grandes. Dá mesmo. Né? Então, eu acho muito, muito legal isso. Você já teve que demitir cliente? Já, mas eu tento ir pelo caminho que não frustre tanto, né? Porque tem cliente que você vê que ele não te respeita. Ele quer o jeito dele, porque ele acha que é aquilo que vai funcionar de tanto apego que ele tem com o produto. Então, a gente vai criando situações para que ele fale, acho que eu vou parar e tocar do meu jeito mesmo. Pra gente é o melhor dos mundos, porque aí não desgasta a relação, né? Porque tem cliente que ele é tão apegado ao negócio, que você propõe a estratégia, no começo ele faz e depois ele quer fazer do jeito dele. E aí não compensa continuar, porque não vai dar o resultado. Você não vai ficar feliz e nem o cliente, né? Então, eu acho que assim, o caminho bom para quando a gente tem uma agência, quando tem pessoas de marketing parceiras, é o que eu falei no início, assim, é a gente caminhar junto. Você é especialista na sua área, no seu negócio, e a gente é especialista em marketing. Isso quer dizer que só a gente tem razão? Não. A gente vai compartilhar com você ideias, você vai trazer as suas ideias, mas você precisa confiar no processo e confiar na equipe que está do seu lado.
Porque se for para você determinar e a gente ser meros secretários do que você quer fazer, aí é mais fácil você contratar um secretário, não é? Exato. Vou te fazer uma pergunta que eu fiz para Marisa, que esteve semana passada aqui, do qual eu sei que você tem uma amizade, mas eu vou perguntar a mesma coisa. Tanto você quanto ela dão um show nos bastidores, mas vocês são jornalistas, nunca quiseram ficar também na linha de protagonismo ali de frente. Ela respondeu assim, meio que não me convenceu. E você, e a Paty? Eu nunca liguei de querer estar à frente, eu sempre quis fazer acontecer atrás para que uma empresa ou para que uma personalidade pudesse fazer o trabalho dela na frente. Mas eu estou numa fase agora em que eu quero levar esse conhecimento para frente. Então, eu quero investir mais em palestras, em conteúdos nas redes sociais, mas não para ser protagonista e ser uma artista, não com esse objetivo. Eu quero compartilhar o que eu aprendi até aqui, porque eu gosto muito de aprender. Eu sempre falo que eu sempre investi muito em conhecimento, estudo e mentores. Então, tudo que aparecia de mentoria, eu comprava, eu queria fazer e é engraçado que não são mudanças que alguém chega e fala, olha, faz isso aqui, que amanhã você tá rico e milionário e vai salvar. Não é isso. Comprar uma mentoria é uma mudança de comportamento que você lê hoje e ouve de um mentor um exemplo de algo que ele aplicou e que você vai aplicar daqui 5 anos, daqui 2 anos. Que num determinado momento você vai saber como solucionar um problema porque você ouviu aquilo lá atrás. Então você vai guardando orientações, recomendações, exemplos do que eles fizeram para você aplicar um dia, seja para o seu cliente, seja para o seu negócio. E isso vai fazendo você evoluir. Então eu sempre gostei muito de ter mentores que fizeram parte como chefes meus ao longo da minha trajetória, professores, orientadores, mentores do mercado mesmo. Eu lembro que um dos primeiros que eu comprei foi do Conrado Adolfo, que é muito bom, ele é muito focado em vendas, estratégia e marketing, e ele conta a trajetória dele, e eu comprei uma mentoria, né? E aí teve uma mentoria que eu fiz com ele online. Tava tendo Copa do Mundo, era a final da Copa do Mundo. Aí ele, você quer fazer outra hora? Eu falei, não, eu não ligo pra futebol, eu quero focar na minha agência. Mas ele queria ver o futebol. Não, e ele falou, pra mim tanto faz, porque ele também não era muito ligado, né? Aí eu lembro que tava aquela torcida, barulho de jogo e a gente lá fazendo a mentoria. Foi maravilhoso, porque ele vai trazendo insights, ele enxerga a minha empresa de uma maneira diferente do que eu enxergo. Sim. E isso me ajuda muito, porque a gente que é dono de um negócio, a gente enxerga com aquele olhar de dono, que é meu, eu quero fazer o melhor, eu quero fazer desse jeito, mas quem vem de fora traz um olhar que é muito rico. Por isso que a gente tem que estar aberto para aprender e ouvir o outro. Inclusive as críticas, né? Sem dúvida. Lógico que tem as críticas que não vão te levar a lugar nenhum, mas tem aquelas críticas que são construtivas. Os haters a gente ignora. Os haters ignora. Mas então eu tô nessa fase de querer, lógico, continuar aprendendo, mas também compartilhar um pouco do que eu aprendi até agora. E uma pergunta que eu também fiz para Marisa, vou fazer para você também. Você tem ideia? Você já parou para pensar no impacto que o seu trabalho traz para a sociedade? A gente que é mulher tem mais dificuldade de enxergar isso. A gente sempre acha que está ali, fez o papel, tudo, mas que alguém foi lá e fez. Mas ouvindo hoje alguns clientes, eu consigo ter um pouco mais de dimensão do quanto o meu conhecimento e o que todo mundo que passou pela minha trajetória foi trazendo de conhecimento me ajudou a chegar onde eu estou hoje, para eu conseguir ajudar uma outra empresa. Que eu não olho o meu trabalho como a agência da Paty, a Vecom, vai solucionar vai dar a melhor solução para o meu negócio. Não, eu sempre falo para a equipe, a gente trabalha com sonhos. É o meu sonho de dona de negócio, é o sonho de vocês, equipe, que um dia querem chegar em algum lugar, todo mundo tem um sonho. E o dono do negócio que procura a gente, ele tem um sonho também. Ele quer que a empresa dele dê certo. Então, a gente trabalha com sonhos. É o tempo todo sonho. É você ajudar a realizar o sonho de alguém. Mas eu vou além, como eu fui com ela. O impacto é muito maior. É muito maior, porque não é só o seu cliente, né? É o cara que vende a embalagem para ele. Né? É o frete, a empresa de frete que vai vender mais. Quando você faz uma empresa crescer, você faz toda uma cadeia crescer. De fornecedores, vai vender mais café, vai vender mais água, vai vender mais papel higiênico, vai vender mais material de limpeza, vai gerar mais emprego. E o emprego que ele gera aqui, com a alta demanda que ele gera para os fornecedores, gera mais emprego lá. É verdade. Né? Então, quando você vai ver a cadeia completa do impacto de um trabalho que a gente faz,
é imenso. É imenso, é verdade. Então, eu acho que é muito importante a gente ter consciência disso se a gente quiser realmente transformar uma sociedade. Que às vezes a gente acha que a gente está ajudando mas a gente está ajudando milhares de pessoas e famílias que estão sendo impactadas com todo esse trabalho. Então, por isso que eu gosto de contar essas histórias, porque a gente entra tanto no modo automático, e às vezes a gente acha que está ajudando uma pessoa, um grupo de pessoas, mas a gente está ajudando milhares de famílias que dependem daquilo e o reflexo é gigantesco. Então, novamente, continue nesse caminho, faça sempre o seu melhor, como eu sei que você faz para ajudar as pessoas que precisam a prosperar, porque o impacto disso no mundo, numa sociedade, ela é imenso. Eu falo que uma sociedade que tem emprego, tem educação, né, eu falo que o reflexo muda completamente. É assim que a gente vai ter menos notícias como a gente está vendo no Rio de Janeiro e vamos ver mais coisas positivas. Até porque eu acredito muito na multiplicação, né? Se a pessoa ela faz o bem aqui, ela inspira outras pessoas a fazerem também. E eu acho que é a cadeia que eu imagino, e por isso que eu criei esse canal, porque eu quero estimular pessoas que fazem o bem a terem essa noção do impacto que elas trazem para a sociedade, para que incentive cada vez mais. E que bom que você está com um projeto de estar agora à frente também, não só de retaguarda, mas ajudando outras mulheres empreendedoras ou não mulheres empreendedoras, mas enfim, isso inspira as pessoas, inspira cada vez mais. E imagina a gente ter milhares de pessoas que pensam e agem como a Paty, como a Marisa, como a Virgínia, que também te espero aqui, hein, Virgínia, né? Eu tenho certeza que a gente vai viver num mundo melhor. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigada e parabéns também pelo trabalho que você faz aqui, de compartilhar essas histórias, de levar essas histórias para que as pessoas vejam que é possível fazer marketing, é possível ser uma diretora de TV como a Marisa, é possível construir a sua trajetória, ser protagonista, né, da sua própria história e não deixar que simplesmente você entre no automático ou simplesmente ache que vale a pena só copiar e colar o que o ChatGPT te passa. Exato. Invista nisso, faça a diferença. Tem uma frase que eu gosto muito que o Conrado, inclusive, fala, que se você não chegou, a importância, né, de você ter um mentor. Aquele mentor chegou onde você não chegou ainda. Se você quer chegar ali, ele sabe coisas que você ainda não sabe, porque você não chegou lá. Então, estejam abertos para ousar, não tenha medo. Eu acho que falta um pouco mais de ousadia, principalmente nessa nova geração. Então, não sei se é comodismo, mas eles não ousam muito. Contem as histórias, compartilhem histórias que valham a pena ser ouvidas. E você faz muito bem isso aqui. Parabéns. Obrigado. Obrigado pela sua Obrigada presença a você. E muito sucesso. Obrigada. Bom, pessoal, se você gostou desse episódio, vou te convidar a dar o seu like, coloque aí o comentário o que você achou e compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas, que eu tenho certeza que muitos empreendedores vão precisar conhecer não só a história, mas todo o trabalho e conhecimento que a Paty e a Vcom pode trazer para a sua empresa. Um grande abraço e até o próximo episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá!